Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 1, Transmigração. *K, *K. Céus, você está tentando zombar de mim? Eu sou o MC, aqui. Blaze amaldiçoou e rugiu a plenos pulmões, boquiaberto com a terrível tempestade que se formava diante dele. Como se respondesse à sua maldição, uma forte chuva caiu, seguido por um intenso terremoto do mar. O pequeno barco de madeira abaixo dele começa a balançar em harmonia com o vento frio, quase o derrubando no mar. Não. A deriva em mar aberto sem ajuda, Blaze sentiu desespero e desesperança. Não se passaram nem 15 minutos antes que ele transmigrasse para este mundo. Como todo transmigrante normal, Blaze herdou as memórias do dono anterior do corpo e sabia que ele transmigrou para o mundo de One Piece faz apenas alguns minutos, mas ele já havia encontrado uma tempestade tão violenta. Por quê? Por que eu tenho que transmigrar para alguém que ficou preso no meio do oceano? O proprietário anterior do corpo, de 15 anos, era um garoto capturado que trabalhava para um infame grupo de piratas. Ele fugiu do navio pirata usando este pequeno barco quando a tripulação pirata entrou em confronto com os fuzileiros navais. O engraçado é que o antigo dono da carroceria nem sabia navegar. Montado pelo vento, ele escapou dos piratas, mas caiu em uma situação mais perigosa. Ele ficou à deriva no mar por quase 3 dias e sobreviveu até ontem graças às poucas rações que tinha, mas que já estavam esgotadas há muito tempo. Logo o medo e a ansiedade tomaram conta dele, vagando no mar desolado sem esperança de sobrevivência. O antigo dono do corpo havia perdido a vontade de viver. Ele morreu sem saber e deixou Blaze, que morreu sob o comando de Track-kun, assumir o controle de seu corpo. De repente, uma onda enorme surgiu puxando o pequeno barco de madeira de Blaze junto com ele, e logo ele foi jogado no céu junto com seu barco. Suas mãos fracas agarraram firmemente o barco sem perdê-lo. O barco é o seu último suporte. Se ele o perder, certamente morrerá, comido por algumas criaturas monstruosas do mar ou pelo próprio mar. Colidir. O barco pousou pesadamente no mar, mas já começaram a se formar rachaduras por toda parte. Antes que Blaze pudesse respirar, outra onda enorme surgiu atrás dele, eclipsando o céu tempestuoso. Eu estou morto. A enorme onda desceu, esmagando o barco de madeira e Blaze com seu enorme tamanho e força. Blaze recuperou a consciência com um barulho perturbador ao seu redor e o aroma de vinho pesado e terroso assaltou seu nariz. Com uma leve contração, ele abriu os olhos com muita dificuldade enquanto sentia uma dor intensa na cabeça. A primeira coisa que ele notou foram suas mãos algemadas, firmemente amarradas por uma corda nas costas. Examinando o ambiente ao seu redor, Blaze começou a duvidar da vida. Embora tenha sobrevivido àquela terrível tempestade, ele não sentiu alegria. Ele foi capturado pela mesma tripulação pirata da qual escapou, Red Scratch Pirates. A situação do anterior proprietário da carroçaria é semelhante à de Cobb, obrigado a trabalhar sem qualquer salário ou qualquer outra coisa. Ele sentiu que ninguém no mundo pode ter uma sorte tão pior quanto ele. Deveria ser um dom inato com o qual o antigo dono do corpo nasceu. Ele estava sob suas garras há quase 6 meses. Eles mataram seu pai e sua mãe antes de capturá-lo e torná-lo escravo. A princípio, o dono anterior queria escapar e aumentar suas forças antes de vingar seus pais mortos. Mas com o passar dos dias, ele perdeu o espírito de luta sob o espancamento diário e a vontade de sobreviver. Que menino lamentável. Oh, você acordou. Por que não disse isso antes? Uma voz brincalhona chegou ao seu ouvido, despertando-o do transe. Virando a cabeça, Blaze viu um homem musculoso com um bigode reto e fino caminhando bêbado em sua direção. Ele se lembrou do rosto da memória do proprietário anterior, vice-capitão dos piratas Headscraft Barb. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o homem deu um chute poderoso com a perna direita e o fez rolar. O corpo de Blaze atingiu o mastro principal do navio, brotando um bocado de sangue. Ele não conseguia respirar, seu rosto ficou vermelho enquanto seu corpo convulsionava de dor. Blaze sentiu a mesma sensação com o chute, como quando foi atropelado pelo caminhão Kun. Barb não era um humano normal, mesmo os fuzileiros navais comuns não conseguem resistir a um único golpe dele. Afinal, ele tem uma recompensa de 22 milhões de Beli. Mesmo que ele não tenha usado 5% de sua força no chute, não é algo que Blaze possa aguentar. Que tipo de transmigração é essa? Quero registrar uma reclamação. Blaze amaldiçoou mentalmente, suportando a dor causada pelo chute. Haha, Barb, você está demonstrando misericórdia desde que ele é criança? Olha, ele nem está gritando de dor. Um pirata comentou, engolindo o vinho da garrafa. Só então Blaze percebeu que estava em um convés, cercado por cerca de 30 piratas. Todos eles exalavam uma aura cruel, perverso e corrupto. Eles são o tipo de pessoa que não demonstraria compaixão ao tirar vidas. A única característica comum entre eles era o lenço vermelho amarrado no braço esquerdo. Ao ouvir seu comentário, todos os piratas do navio riram sem qualquer restrição, envergonhando Barb um pouco. O rosto de Blaze afundou ainda mais, ele amaldiçoou, bastardos. Como ele esperava, ele foi mais uma vez chutado por Barb no mesmo lugar, na barriga. Mas como antes, Blaze não soltou nenhum grito em silêncio. Sua ação surpreendeu ainda mais Barb, pois ele sabe a quantidade de força que usou no chute. Pequeno nanico, como você se atreve a escapar de nós? Barb ficou um pouco furiosa. Assim que ele estava prestes a continuar batendo em Blaze, uma voz veio à distância. Barb, se você machucá-lo muito, não poderemos vendê-lo por um bom preço.
Ao ouvir sua voz, todo o convés ficou em silêncio por um momento antes de ficar barulhento novamente. Blaise viu um homem de 1,80 metros de altura e 30 e poucos anos saindo da cabine do capitão. Claro, Blaise o reconhece. Capitão dos piratas Headscarf Durdo. Ok, capitão. Barb acenou com a cabeça e se juntou a seus companheiros de tripulação para aproveitar a vitória de destruir uma tripulação pirata rival e adquirir seus tesouros. Durdo olhou para Blaise sem sentimento de piedade ou compaixão. A existência de um escravo é ouvir as ordens do mestre. Desde que você resistiu, você perdeu seu propósito. Chegaremos ao nosso próximo destino em alguns dias. Quero que você esteja em perfeito estado. Eu vou te matar no próximo segundo se algum comprador não conseguir comprar você, então faça o seu melhor. Dizendo isso, Durdo se virou e declarou: dê-lhe boa comida pelos próximos dias, mas não o deixe relaxar no trabalho. Blaise não disse nada do começo ao fim. Ele ficou deitado no mesmo lugar sem dizer nada. Ele sabia que seus próximos dias não serão pacíficos. É melhor recuperar seu corpo ao máximo antes que Durdo venda. Fechando os olhos, ele logo adormeceu, pois estava praticamente exausto e gravemente ferido. Capítulo 2 – Pacote de presente. Blaise acordou com o sol quente da manhã caindo em seu rosto. O ar estava fresco e o clima agradável. O céu azul sem nuvens se estendia até onde seus olhos alcançavam. Embora ele tivesse acabado de acordar, ele não conseguia ignorar a sensação desconfortável que crescia em seu estômago, uma sensação doentia. Navegar em um navio sobre o mar o deixou um pouco enjoado, pois era a primeira vez. O antigo dono do corpo está acostumado, mas não. Demorou alguns minutos para que sua mente e corpo se adaptassem às viagens marítimas. Além do enjoo, ele sentiu uma dor agonizante na barriga, como se estivesse sangrando internamente. Deve ser causado pelo chute daquele bastardo da Barb. Seu segundo chute foi realmente cruel. Ele não estava sozinho no convés, mas ninguém o incomodava. Fechando os olhos, Blaise verificou o pacote de presente com o qual ele transmigrou. Ele não teve tempo e não estava em condições de verificar ontem. O gift pack é a razão pela qual ele suportou tudo. Caso contrário, ele já teria retaliado e deixado Barb matá-lo diretamente. Em seu estado atual, mesmo sendo um gênio, ele não pode sobreviver neste mundo sem qualquer apoio ou apoio. Não tão cedo. Afinal, ele era apenas um escravo com pouca ou nenhuma força. Mas com o gift pack é totalmente diferente. Ele apenas teve que esperar pela oportunidade certa, então ninguém poderá impedi-lo de ascender ao pico deste mundo. Sufocando seu zelo, ele observou o pacote de presentes em sua mente. Era uma caixa quadrada embrulhada em papel colorido e decorativo com uma fita dourada amarrada. Sem perder tempo, ele deixou o pacote de presentes abrir com seu pensamento. A embalagem decorativa se desfez sozinha e a caixa abriu sozinha. Dentro da caixa havia 3 itens, um cubo preto com revestimentos azuis conectados para formar um símbolo estranho, um frasco com líquido vermelho e uma fruta do diabo. O cubo preto de repente se transformou em filamentos multicoloridos e entrou em seu cérebro. Logo, uma interface transparente se materializou diante dele. Pacote de presente aberto. Sistema de suporte. 2. Frasco de linhagem. 3. Akuma no Mi. 4. Nota: espero que gostem do pacote de presentes, de um deus anônimo. Blaise ficou atordoado por um momento antes de voltar a si. Com certeza. Como alguém poderia transmigrar sem trapacear? Ha. Neste momento seu estado mental transcendeu as palavras feliz e animado. Palavras não podem expressar suas emoções furiosas. Suprimindo sua excitação, Blaise tocou o frasco de linhagem. Logo linhas de informações apareceram na interface, surpreendendo-o mais uma vez. Linhagem Senju refinada, produzido a partir da essência da linhagem de Azura Tsutsuki. Prove e você possuirá a linhagem Senju. Nota: este mundo não possui nenhum chakra. Portanto, nenhuma das habilidades relacionadas ao chakra pode ser alcançada neste mundo. É disso que estou falando. Blaise sabia muito bem o quão poderoso um Senju pode ser. Imensa força física, poderosas habilidades regenerativas, até mesmo membros perdidos podem ser recuperados, forte força vital, resistência e assim por diante. Resistindo à vontade de engolir o frasco com toda a sua força de vontade, ele voltou sua atenção para o último item. Logo, uma nova linha de informações surgiu diante dele. Akuma no Mi modificada, Ama no Mi fruta do Sol. Descrição: é um paramecia especial que permite ao usuário extrair força do Sol e também concede a capacidade de manipular as energias do Sol. Esta fruta do diabo é modificada e a fraqueza inerente é minimizada tanto quanto possível. Cair no mar. Você perderá o efeito da sua fruta do diabo, mas ainda poderá nadar. Algemar com a pedra do mar. Você perderá o poder da sua fruta do diabo, mas isso não enfraquecerá sua força ou aqui. Aviso: esta fruta do diabo só deve ser consumida após o atributo de constituição atingir o ponto de barra 5. Caso contrário, você queimará até virar cinzas. Assim que ele terminou de ler as informações, a caixa de presente desapareceu sozinha junto com o frasco e a fruta do diabo, e uma nova linha de informações apareceu na interface. Inicializando o sistema de suporte. Carregando. O sistema de suporte foi inicializado com sucesso. Introdução ao sistema. Assim como o nome, o único objetivo do sistema de apoio é auxiliar o anfitrião a realizar seu sonho. O sistema não tem consciência, então você não pode interagir com ele. Nome: Blaise Hunt. Raça: humano comum. Constituição: 0,6 média de força e velocidade. Akuma no Mi: nenhuma. Aqui nenhum. Itens: frasco de linhagem e Akuma no Mi. Tarefas: atualmente nenhuma. Nota: aqui todos os atributos são relevantes para o mundo One Piece. Um civil comum teria um atributo 1, e o mais forte seria 100.
Seus atributos não estão limitados ao número 100. Você pode até ir além disso. Uma palavra do Deus anônimo, qualquer coisa relacionada ao pacote de presentes não pode ser compartilhada ou contada a outras pessoas. Caso contrário, você enfrentará as consequências. Fechando a interface, Blaise abriu os olhos apenas para encontrar os frios olhos castanhos de Barbie que combinavam com seu cabelo. Com o que você está sonhando logo depois de dormir? Aqui, coma até se fartar e limpe o navio inteiro. Se houver alguma sujeira, farei você lambê-la para limpá-la. Barbie saiu, deixando para trás o meio prato de carne e palavras indiferentes. Assim que ele saiu, Blaise olhou ao redor e percebeu que além de 2 piratas que estavam ocupados vigiando o mar em busca de qualquer ameaça, os outros foram tomar café da manhã. Interface, Blaise pensou e apareceu. Ele clicou no frasco da linhagem e um pequeno frasco apareceu magicamente em suas mãos. Abrindo a tampa, Blaise esvaziou o conteúdo na boca que não tinha sabor nem cheiro. Assim que fez isso, sentiu uma sensação de queimação subindo por seu corpo. Foi suportável. A sensação de queimação logo se transformou em coceira, seguida por correntes quentes percorrendo todas as partes de seu corpo. Sua constituição começa a mudar a partir do nível celular. Ele sabia que seria um processo demorado. Então Blaise não se deteve nisso e logo começou a devorar avidamente as fatias de carne que desapareciam em seu estômago com algumas mordidas. Soltando um pequeno arroto, Blaise começou a limpar o navio. Enquanto suas mãos limpavam o chão, sua consciência assimilou a memória que herdou do antigo dono do corpo e a organizou de maneira ordenada. Em poucos minutos, ele aprendeu tudo o que queria saber. Ele está atualmente em North Blue, que atualmente é governado pelo Reino Germa. E a linha do tempo atual é 1509 na Grande Era dos Piratas. Apenas 3 meses se passaram desde o início deste ano. Sem dúvida, Blaise ficou animado pensando em todos os personagens lendários que viu no anime e no mangá. Ele deseja conhecer todos os personagens e ter uma boa briga com eles. Especialmente Barba Branca, Kaido, Dragão e assim por diante. Um sentimento forte surgiu de seu coração. Sem que ele percebesse, uma forte intenção de luta surgiu de seu corpo, mas logo foi suprimida por seus pensamentos antes de ser percebida por Durdo e outros. Se eu puder lutar com eles. Não, pensar até agora é inútil. Se eu quiser conseguir tudo isso, tenho que escapar da minha situação atual e aumentar minha força. Capítulo 3. Leiloado. Nos dias seguintes, o corpo magro de Blaise ganhou pouco peso e sua pele pálida recuperou um pouco de cor. Não foi devido à boa comida fornecida pelos piratas Headscraft, mas por causa de sua nova constituição Senju. Ao contrário de seu eu fraco anterior, ele agora se sentia revigorado e podia sentir o poder misterioso fluindo sob sua pele. Seu atributo anterior de constituição mudou de 0,6 para 0,9. Ele entendeu que a linhagem Senju não aumentava sua força, mas lhe proporcionava uma oportunidade de melhorar suas características físicas. Muitos personagens do mundo One Piece possuem um físico anormal que eleva sua força, velocidade e habilidades de cura a outro nível. Com sua constituição Senju, ele pode estar no mesmo nível deles através de treinamento e prática adequados. Agora ele também não pode ser considerado um humano normal. Quanto à fruta Sansan, ele ainda não pode comê-la. Ele tem que esperar que seu atributo de constituição chegue a 5. Não será tão cedo, considerando sua situação atual. Ele não pode confirmar a extensão das habilidades da fruta Sol sem comê-la. O sistema também não forneceu nenhuma descrição detalhada dessa fruta do diabo, mas não conseguiu impedir sua imaginação de correr solta. Embora não exista uma fruta do diabo fraca, em comparação com a fruta Tremor, a fruta Magma e outras frutas do diabo poderosas, ele não sabe o quão forte é sua fruta do diabo. Estranhamente, o sistema de apoio não lhe deu nenhuma tarefa nos últimos dias. Como se estivesse esperando por alguma coisa. Próximo dia. O navio pirata dos piratas Headscraft atracou na ilha chamada Little Cage, localizada em algum lugar no Norte Azul. Esta ilha tem uma reputação bastante infame e é um local de descanso para muitos piratas, criminosos e outras pessoas de má fama. Todo o Norte Azul é governado pela família Vinsmoke. Da mesma forma, esta pequena ilha gaiola também está sob o Império Germa. Além disso, esta ilha possui alguns mercados de comércio de escravos. Durdo e Barbie conduziram diretamente Blaise e outros 20 escravos acorrentados capturados em várias aldeias e ilhas para fora do navio. Fora do navio, um rico comerciante os recebeu vestidos com trajes ricos, adornados com correntes e pulseiras de ouro. Ele estava cercado por alguns guarda-costas cuja presença e força não eram menores que Durdo e Barbie. Haha, Durdo, muito tempo sem nos ver. Parece que você tem muitos produtos desta vez. O homem de meia-idade sorriu, enquanto alguns de seus dentes de ouro brilhavam à luz do sol. Sem olhar para os escravos do sexo masculino, ele checou diretamente as poucas mulheres que choravam de cabeça baixa. Ele tocou todos eles de maneira obscena, sem demonstrar simpatia. Ele até rasgou alguns de seus vestidos para verificar o formato do corpo. Diante de uma exibição tão atroz, o coração de Blaise bateu um pouco, mas ele não pode fazer nada com sua escassa força. Faz apenas alguns dias desde que ele veio ao mundo de One Piece. Esse tipo de exibição desumana é intolerável para quem veio da Terra moderna. Embora tais coisas também estejam presentes no mundo moderno, ele não testemunhou nada pessoalmente. Mas agora, vendo tudo pessoalmente, seu coração gelou. Isso lembra do fato de que ele transmigrou para um mundo onde os piratas correm descontroladamente, onde assassinatos e matanças acontecem a cada segundo. Aqui, as vidas humanas são as menos valiosas e a justiça nada mais é do que uma ferramenta para os outros. Cerrando o punho, Blaise respirou fundo e permaneceu em silêncio.
Minha prioridade é melhorar a força, agora não é hora de fazer algo tolo. O que você acha, Sir Steven? Bom, eles podem ser vendidos por um bom preço. Vamos, não podemos nos atrasar para o leilão. O comerciante de meia-idade Steven sorriu e acenou com a mão. Junto com os outros escravos, Blaise foi arrastado por seus guarda-costas por alguns minutos e transferido para o que parecia ser um armazém onde muitos outros escravos eram mantidos acorrentados. Ninguém resistiu e eles não ousam. Logo, algumas pessoas apareceram e colocaram uma coleira-bomba em volta de todos os pescoços dos escravos. Assim que Blaise viu a coleira, soube que seria leiloado. Pouco depois, todos os escravos foram leiloados e vendidos aos compradores. As fêmeas eram vendidas por um bom preço, enquanto os machos eram vendidos por um pouco menos. Quanto a Blaise, ele foi comprado por um homem de meia-idade, de aparência rude, que parecia estar na casa dos 40. Ele parecia intimidante com uma grande cicatriz abaixo da bochecha direita. 200.000 Belly. Esse é o valor atual de Blaise. Na verdade, esse valor é considerado pouco no ramo do tráfico de escravos, era um preço básico. Foi só porque Blaise era jovem, caso contrário ninguém o teria comprado mesmo que o preço fosse menor. Olhando para Durdo e Barbie que contavam dinheiro ao lado de Steven, Blaise entendeu. Parece que eles têm um relacionamento cooperativo. Posso estar fraco hoje, mas nem sempre estarei. Chegará um dia em que eu mesmo aniquilarei os piratas Headscarf. Uma luz fria brilhou em seus olhos, mas foi notada pelo homem que o comprou. O homem de repente deu um tapinha no ombro de Blaise, chamando sua atenção. Foram eles que leiloaram você? O homem perguntou. Sim, Blaise respondeu sem se esconder. Você quer matá-los? Ele perguntou. Desta vez Blaise não respondeu. Ele não teve medo de responder que sim, mas não quer causar problemas desnecessários, pois não conseguia discernir a personalidade do homem. O homem sorriu e não questionou mais nada. Ele levou Blaise para uma casa de madeira em ruínas localizada em uma parte remota da ilha. Estava situado do outro lado da costa da ilha com pouco ou nenhum ser humano. Blaise também não viu ninguém no caminho. Meu nome é Firuz, um ex-caçador de recompensas e agora comerciante. Investi 200.000 Belly em você, então espero um retorno. Se você me trouxer 1 milhão de Belly, vou liberar a coleira do seu pescoço. Você pode confiar em mim nisso. Embora eu seja ganancioso por dinheiro, honro minha palavra. Firuz declarou calmamente. Blaise olhou para Firuz, esperando que ele continuasse. Ele sabia que era impossível acumular tanto Belly em pouco tempo. Eu conheço um jeito fácil, quer ouvir? Firuz continuou enquanto Blaise pensava. Aí vem. Diga-me. Muitas brigas de rua clandestinas acontecem na ilha Little Cage. Se você vencer uma luta, poderá ganhar 10.000 Belly, 100.000 Belly em um único desafio. Eu vou te ensinar a lutar, você me traz dinheiro. É uma situação ganha-ganha para nós dois. Eu pareço alguém que pode vencer uma luta? Blaise perguntou. Atualmente você não pode, mas com minha orientação e treinamento, você pode vencer adversários normais. Além disso, não vou confundir o fogo queimando em seus olhos. Blaise encolheu os ombros e perguntou. Em vez de fazer tudo isso, você não pode participar? É mais fácil assim. Não vai funcionar assim. Meu nome e reputação se espalharam por toda parte. Ninguém aceitará meu desafio. Bom, concordo com sua proposta. Blaise concordou. Ambos sabiam que estavam usando um ao outro, mas não tinham escrúpulos. Capítulo 4 Briga de Rua. Um mês se passou. Blaise treinou bem sem perder tempo. Além de ensinar algumas técnicas de luta, Firuz não se intrometeu na forma como treina e no que faz nas horas vagas. Ocasionalmente, Firuz o levava para assistir brigas de rua de vez em quando para que ele pudesse se familiarizar com as regras das ruas e ver como os outros lutam. Agora, Blaise tem uma ideia geral de que tipo de pessoas se envolvem em brigas de rua: pequenos piratas, bandidos, criminosos e outros que querem ganhar algum Belly em seu tempo livre. Com sua força atual e habilidades de combate que aprendeu com Firuz, ele pode lutar contra alguns desafiantes de baixo nível. Sua força, velocidade e constituição sofreram uma grande mudança durante este mês. Mesmo que não haja grande diferença em sua constituição, seu punho agora carregava um poder inacreditável. Terminando seu treinamento diário, Blaise ligou para a interface do sistema que exibia seus atributos atuais. Nome, Blaise Hunt. Constituição, 2.2, linhagem Senju. Akuma no Mi, nenhuma. Aqui nenhum. Itens armazenados, Akuma no Mi. Tarefas, atualmente nenhuma. Agora ele tem o dobro da força de um humano normal em One Piece. Nos primeiros dias de treinamento, seus atributos aumentaram gradativamente, mas depois começaram a desacelerar. Quanto maior o atributo, mais difícil será aumentá-los. Blaise entendeu bem esse conceito, mas até agora o sistema de apoio não lhe proporcionou nenhuma tarefa. Ele não conseguiu encontrar o motivo, deveria estar relacionado ao fato de sua força ser insuficiente ou algo assim. Combinado com sua linhagem Senju, ele não tem problemas em lutar contra piratas comuns, mas contra piratas como Barbie e Durdo, que tem uma recompensa de alguns milhões. Ele será derrotado em preto e azul. A partir de amanhã, Blaise planeja se juntar às brigas de rua clandestinas. Ele sabia que era um pouco cedo, mas tinha que fazer isso. Próximo dia, Blaise viajou para uma área subterrânea de combates de rua que reside na parte oeste da cidade. Firuz não veio junto com ele, pois ele sabe que se outros soubessem que Blaise foi treinado por ele, isso só atrairia problemas. A área de briga de rua está situada em uma rua remota. A rua inteira está lotada de piratas, jogadores e pequenos comerciantes, enquanto o cheiro de vinho permeia a área. Houve xingamentos, gritos e aplausos.
Todos os prédios da rua também foram ocupados por piratas e pessoas obscuras. Os plebeus chamam esta rua de Covil do Jogador, um nome adequado. Notificando o responsável pelas brigas de rua, Blaze esperou sua vez. As lutas são aleatórias aqui, então ele não tem ideia de quem irá enfrentar. O valor que ele ganha está diretamente relacionado à aposta feita pelos espectadores e por ele mesmo. Ele não tem dinheiro, mas Firuz fará a aposta em seu lugar. O valor acordado é de 10.000 Beli por ser sua primeira luta. Nenhum deles planeja correr qualquer risco. Sua vez chegou depois de esperar uma hora. Seu oponente é um homem magro com uma cara malvada. Blaze observou seu oponente com um olhar solene enquanto a outra parte também fazia o mesmo. Um novato, hein? Kkk, minha sorte está boa hoje. Estou colocando 50.000 Beli em mim mesmo. Seu oponente riu e relaxou sua vigilância. Blaze apertou as mãos suadas e entrou no grande círculo formado por pessoas. Naturalmente ele está um pouco nervoso, afinal é a primeira luta dele. Além da proibição de armas, as brigas de rua não têm muitas regras. Até mesmo matar o oponente nada mais é do que uma ocorrência cotidiana. Firuz observou Blaze à distância saboreando seu charuto. Na verdade, ele ficou chocado com o ritmo de progresso de Blaze e como ele dominou todas as habilidades de combate que lhe ensinou. Ele não conseguia se identificar com a forma como uma criança tão monstruosa foi capturada por piratas. Ele tinha certeza de que se este último não morresse prematuramente, um dia chocaria o mundo. Se não fosse pela falta de experiência de Blaze, apenas alguns poderiam derrotá-lo em lutas de rua clandestinas. Firuz tinha certeza desse fato, só que não informou o último. Vendo que ele era um novato, os piratas vizinhos apostaram no homem esguio sem pensar mais. Crafty Dog, esmague o novato. Estou colocando todas as minhas economias em você. O garoto novato está morto. Crafty Dog tem uma recompensa de 120.000 Beli. Aposto que ele não consegue sobreviver nem a um soco. Aposto que ele sobreviverá. Craft Dog, mate-o com um único movimento, eu lhe darei metade do meu ganho. Todos os tipos de gritos podiam ser ouvidos dos espectadores ao redor. Crafty Dog riu e correu para Blaze sem qualquer estado de alerta. Ele tinha certeza de que poderia dominar seu oponente, que não passa de uma criança. Fechando seu oponente, ele deu um soco que transbordava força mirando na cabeça de Blaze, planejando esmagá-lo com um único golpe. O que ninguém esperava é que Blaze se esquivasse facilmente do movimento inclinando a cabeça. Até o próprio Blaze ficou surpreso. Como o soco dele pode ser tão lento? Ele está tentando brincar comigo? O que? Crafty Dog ficou um pouco chocado, mas isso não o impediu de tentar novamente. Mais uma vez, Blaze evitou facilmente o chute violento do Crafty Dog. Ele não é um tolo, ele entendeu. Seu oponente é fraco, mas ele é mais forte. O fato em si o surpreendeu um pouco, já que ele já tinha ouvido falar do Crafty Dog e visto suas lutas. Evitando o outro soco do oponente, Blaze cerrou o punho direito e desferiu um uppercut limpo, sem segurar a força. O golpe quebrou os dentes da frente de Crafty Dog e derrubou seu oponente inconsciente no chão. Ah! Toda a rua barulhenta de repente ficou mortalmente silenciosa. Nenhum deles esperava esse resultado. Que porra é essa? Como Crafty Dog poderia perder com um único golpe? Está configurado. Quero meu dinheiro de volta. Os jogadores começaram a xingar e circularam o responsável pela organização da partida. Um único golpe meu derrubou. Blaze olhou para o punho e achou difícil de acreditar. Naquele momento ele soube que não era mais o mesmo jovem que foi vendido como escravo. Como um grande fã de Barba Branca e Garp, seu sonho não é obter o One Piece ou se tornar o rei dos piratas, mas sim se tornar o homem mais forte do mundo. Apertando o punho, não é suficiente enfrentar os figurões deste mundo. Mas uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Dei o primeiro passo, agora preciso perseverar e sobreviver neste mundo cruel. Um dia, eventualmente estarei no topo deste mundo. Ignorando os olhares e gritos dos jogadores, Blaze recolheu o Beli que ganhou e saiu da área de briga de rua. Ele então caminhou em direção à cabana de madeira. Depois de sair da cidade e caminhar por alguns minutos, ele viu Firuz parado ali, encostado em uma árvore, mordendo a maçã em sua mão. Inconfundivelmente, ele estava esperando por Blaze. Você lutou bem. Aqui. Firuz comentou e jogou uma maçã fresca para ele. Pegando a fruta, Blaze perguntou, quanto você ganhou? 100.000 Beli. A resposta de Firuz o assustou um pouco. Não concordamos em 10.000. Por que você arriscou 50.000? E se eu tivesse perdido o desafio? Eu sei que você não vai perder. Eu não sabia que você confiava tanto em mim. Blaze riu, dando uma mordida. Capítulo 5. Saindo da ilha Little Cage. Mais 3 meses voaram. A aparência de Blaze passou por uma grande transformação nestes poucos meses graças à sua linhagem Senju. Sua altura chegava a 5'8", seu corpo começava a mostrar sinais de uma figura atlética com músculos tonificados, enquanto seus cabelos negros chegavam ao pescoço. Vestindo uma camisa cinza sem mangas e calças brancas, Blaze praticou e experimentou suas habilidades com adagas ensinadas por Firuz. Seu antigo olhar imaturo e infantil havia desaparecido de seu rosto há muito tempo. Ele não parecia o tipo de cara durão nem frio, mas seu olhar indiferente é capaz de manter os outros afastados, como se ele não fosse um humano normal. Suas mãos dançaram habilmente com a adaga exibindo um rastro semelhante a um fio no ar. Um único golpe de sua adaga pode facilmente tirar uma vida sem muita dificuldade. Sua força passou por uma enorme transformação nesses 3 meses e a linhagem Senju também se integrou perfeitamente dentro dele. Com o pensamento, a interface do sistema apareceu diante dele. Nome, Blaze Hunt. Constituição, 4,8 força, 4,8 velocidade, 4,7. Akuma no Mi, nenhuma. Aqui nenhum. Itens armazenados, Sansan Fruit.
Tarefas, atualmente nenhuma. Seu atributo de constituição atingiu 4,8, um pouco longe de ultrapassar o limite da barra 5. Então, ele pode comer sua fruta do diabo. O problema é que sua melhoria constante diminuiu recentemente, como se ele tivesse atingido um gargalo. É também a razão pela qual seu atributo de constituição parou de aumentar nos últimos dias. Deveria ser algum tipo de limite corporal, mas Blaise não sabe como superá-lo. Apesar disso, com sua força física e habilidades atuais, ele pode facilmente derrotar piratas com uma recompensa abaixo de 20 milhões de Beli. Se ele usasse seu trunfo, ele poderia enfrentar alguns piratas com uma recompensa de cerca de 30 milhões. O capitão dos piratas Headscarf Durdo tem uma recompensa de 28 milhões de Beli. Ele não era alguém para ser menosprezado. Ele tem uma reputação bastante notória no North Blue. Combinado com a força de sua tripulação e o apoio indireto ao Reino Germa, apenas alguns se atrevem a mexer com eles. Se Blaise quiser derrotá-los, ele precisa de um plano adequado. Somente revelando todos os seus trunfos ele poderá esperar derrotá-los. Ele já pagou 1 milhão de Beli para Firuz há alguns dias. Este último também cumpriu sua promessa e removeu a coleira explosiva. A única razão pela qual ele permanece nesta ilha é para descobrir a localização dos piratas Headscarf. Ele está esperando notícias de Firuz, que concordou em ajudá-lo a encontrar os piratas Headscarf. Ele não nutre tanto ódio pelos piratas Headscarf, mas herdou o ressentimento do proprietário anterior junto com sua memória. Então, se ele não os matar e eliminar o ódio, seu coração não ficará em paz. No momento em que Blaise estava pensando em treinar seu corpo físico, um pequeno som de notificação soou em seu ouvido. Ele sabia que isso vinha do sistema de apoio. Ele convocou a interface apressadamente e, como esperava, houve uma ligeira mudança na área de tarefas. Tarefa de teste. A vingança é um prato que se come frio. Descrição. Derrote os piratas Headscarf e mate Durdo e Barb. Prazo. 20 dias. Recompensa. 1 ponto de atributo grátis. Blaise ficou muito feliz. É a primeira tarefa atribuída pelo sistema. Mesmo sendo apenas um teste, as recompensas são muito boas. 1 ponto de atributo gratuito completo. No momento em que estava pensando em como concluir a tarefa dentro do prazo estipulado, ele viu Firuz se aproximando dele à distância. Você descobriu a localização deles? Blaise perguntou assim que este chegou. Sim. Alguns dias atrás, os piratas Headscarf destruíram um navio patrulha da marinha, irritando um capitão da marinha do quartel-general. Este último está procurando furiosamente por seu paradeiro, então eles estavam escondidos em uma pequena ilha chamada Coca, que fica a 2 dias de viagem daqui. Tem certeza de que deseja confrontá-los? Eles são muito fortes, você sabe. Até eu tenho que usar alguns truques para derrotar Durdo 1 contra 1. Firuz afirmou. Sim, somente destruindo-os posso seguir em frente. Ok, então. Conheço um navio mercante que parte hoje à noite. Eles estão viajando na mesma direção, você pode embarcar no navio deles. Firuz disse. Obrigado. Blaise acenou com a cabeça e agradeceu. Mesmo tendo sido comprado como escravo, Firuz cuidou bem dele nos últimos meses. O que você planeja fazer depois de destruir os piratas Headscarf? Firuz perguntou, tragando o charuto. Pretendo ingressar na marinha. Vi e experimentei muitas coisas cruéis que piratas e comerciantes ricos fizeram nestes poucos meses. Se eu quiser erradicar todos eles e trazer justiça a pessoas inocentes, ingressar na marinha é o único caminho. Então você se tornará o cachorrinho do governo mundial? Neste mundo, ninguém está qualificado o suficiente para me comandar. Estou me juntando aos fuzileiros navais, não ao governo mundial. Blaise respondeu com firmeza. Mesmo antes de passar para este mundo, ele odiava o governo mundial, agora ainda mais. Quando ele transmigrou, ele só queria se tornar forte o suficiente para lutar contra algumas pessoas fortes. Seu objetivo ainda é o mesmo, tornar-se o homem mais forte do mundo, mas um novo pensamento brotou em seu coração. Por que não mudar o mundo ao longo do caminho? Se a sua ação pode mudar a vida de algumas pessoas inocentes, ele está feliz com isso. Pena. Se todos os piratas forem como a tripulação de Luffy, então não será um problema, mas a realidade é diferente. Ao ouvir sua resposta, Firuz suspirou pensando em todas as conquistas que Blaise havia conquistado desde o dia em que se conheceu, desde um garoto fraco até como ganhou o título de rei da briga de rua. Agora, ninguém na ilha Leo Cage mexe com Blaise, já que sua reputação supera a deste último. Até mesmo um pirata com uma recompensa de 20 milhões de Beli caiu nas mãos de Blaise. Firuz não pôde deixar de se perguntar o quão forte ele se tornaria no futuro. Onde ele estará neste mundo cruel? Pela primeira vez, ele começou a antecipar o futuro de alguém. À noite, Blaise embarcou em um navio de pequeno porte usado para transporte de mercadorias e deixou a ilha Little Cage. Capítulo 6. Golpe de dardo. Ilha Coca. Chefe, quantos dias teremos que ficar presos neste lugar esquecido por Deus? Estou entediado. Um pirata Headscarf com cabelo espetado reclamou com seu capitão Durdo. Barb respondeu irritada. Não estaríamos nesta situação se não fosse por vocês terem afundado o navio da marinha. Hehe, Barb, não pensamos que os canhões que compramos teriam um poder de fogo tão explosivo. Sim, todo o navio da marinha foi destruído em 2 balas de canhão. Cale-se, Durdo gritou, silenciando o grupo barulhento. Vocês acham que há algum tipo de piada? Quem nos persegue é um capitão do quartel-general da marinha que é bem treinado, habilidoso e poderoso. Ele não é o capitão da marinha comum que encontramos em West Blue. Se ele nos pegar, estará acabado para nós. Seremos enviados direto para Impel Down, sem esperança de escapar. Os 30 e poucos piratas ouviram silenciosamente, engolindo em seco. Eles sabiam que estão em apuros desta vez.
Se até o capitão deles, com uma recompensa de 28 milhões, tem medo de um fuzileiro naval, então o que eles são? O bom é que ele é do quartel-general, não vai ficar muito tempo no North Blue. Ele vai partir logo, aí poderemos navegar pelo mar normalmente. Durdo disse. Ele navega no mar há quase 20 anos e sabia coisas que os piratas comuns não conhecem. Ele até navegou na Grande Linha quando era mais jovem, então sabe o quão fortes são a marinha e os verdadeiros piratas. É também a razão pela qual ele decidiu ficar em North Blue, saqueando a cidade, destruindo piratas mais fracos e coisas assim. Do outro lado da costa, Blaze chegou à Ilha Coca com o pequeno barco salva-vidas fornecido pelo navio mercante que o deixou longe da ilha. Prendendo uma ponta da corda a uma grande pedra, ele saltou do bote salva-vidas carregando uma pequena sacola de barbante na mão. Blaze examinou os arredores, pisando na ilha. Ele ouviu que a Ilha Coca é remota, sem visitas humanas. Além de alguns piratas que tropeçariam nesta ilha, ninguém vem aqui. Sem perder tempo, Blaze começou a procurar pelos piratas Red Scarf e os encontrou do outro lado da costa. Com sua força atual, confrontá-los de frente é um ato tolo. Então ele decidiu esperar e atacar quando menos esperassem. Já era noite, com certeza eles vão ficar bêbados antes de dormir. Depois de 2 horas, os piratas Red Scarf começaram sua festa e ficaram bêbados depois de 1 hora. Blaze assistiu tudo à distância. Ele notou que 3 piratas não bebiam vinho. Sem dúvida, eles estão atentos hoje. Durdo foi dormir no navio pirata atracado perto da costa enquanto Barb e outros piratas dormiam onde se embebedavam. Blaze precisa derrubar os 3 piratas bêbados sem alertar os outros. Mesmo que os piratas estejam perdidos, um chamado é suficiente para acordá-los e deixá-los sóbrios. Blaze veio preparado porque sabia que não poderia derrotar 20 e poucos piratas sozinho. Ele então tirou uma pequena arma de golpe e vários dardos em forma de agulha da bolsa. Ele mergulhou os dardos com um veneno poderoso que comprou na Ilha da Pequena Gaiola. Dizem que o veneno foi extraído de uma poderosa criatura marinha, capaz de atingir o alvo em 1 minuto. Colocando um dos dardos envenenados dentro do tubo longo e estreito, Blaze mirou em um pirata adormecido e soprou a outra extremidade do tubo, usando todo o seu fôlego. Em vez de lidar com os piratas conscientes, é fácil nocautear os que roncam. Com pouco ou nenhum barulho, o dardo disparou e perfurou diretamente a perna do pirata. Sua ação silenciosa não conseguiu atrair a atenção dos 3 piratas que assistiam. Mesmo assim, ele foi extremamente cuidadoso em suas ações para não alertá-los. Blaze repetiu os passos para outros piratas que já estavam bêbados e bêbados. Como a potência do veneno é muito alta, eles podem esquecer de abrir os olhos pelos próximos 2 dias. Ele esperou alguns minutos para que o veneno fizesse efeito, só então relaxou. Além dos 3 piratas que assistiam, todos os outros foram nocauteados. Sem saber da situação, o trio descansou em volta de uma fogueira, conversando. Blaze então emergiu da escuridão, alarmando os 3 piratas ainda conscientes. Desembainhando uma espada da cintura, um pirata loiro perguntou: "Quem é você? Como chegou aqui? Você não é o pequeno Blaze? Você parece diferente." Outro pirata que conhecia Blaze disse. Blaze não os deixou continuar, ele avançou com uma adaga na mão. Seu movimento surpreendeu os 3 piratas que assistiam, todos se perguntaram: "Ele está tentando nos atacar? Quem em sã consciência atacaria sozinho 30 piratas?" Eles acharam essa noção ridícula, mas logo descobriram o problema. Nenhum dos piratas que roncavam ao seu redor acordou. "Ei pessoal, acordem." O terceiro pirata entrou em pânico ao ver os olhos frios de Blaze. Mesmo antes que o trio pudesse reagir, uma figura passou por eles e sangue jorrou de sua garganta. O trio tentou estancar o sangramento com as mãos, mas foi em vão. Eles logo caíram no chão sem vida. Seus rostos exibiam expressões incrédulas na morte, como se não conseguissem entender por que nenhum de seus companheiros acordou e como apareceu um corte em seu pescoço. Pegando uma espada aleatória mantida por um pirata nocauteado, Blaze caminhou em direção à envenenada Barb. Esse cara merece atenção especial. Ele não esquecerá o chute cruel dado pelo primeiro quando transmigrou pela primeira vez. Barb, que estava sonhando e roncando alto, não sabe que sua morte está se aproximando. Parado diretamente acima dele, Blaze enfiou a espada no coração de Barb. Ah! Barb soltou um grito estridente de dor, mas por mais que lutasse, não conseguia se levantar. Só então ele percebeu que seu corpo estava empalado por uma espada longa. Ele não conseguia se levantar porque não conseguia reunir força nem nas mãos nem nas pernas. Até mesmo suas ações foram lentas quando ele foi envenenado. Ao contrário dos piratas normais, seu corpo foi capaz de restringir o veneno a algum nível. Seus olhos procuraram a aparência do agressor, mas ficaram chocados ao encontrar um rosto familiar. Barb não conseguia acreditar no que via seu bastardo. "Você?" Ele não conseguia nem falar enquanto lutava para respirar com o coração penetrado. Os olhos de Blaze estavam desprovidos de emoções. Não havia raiva, ressentimento, pena e assim por diante. Porque ele não sentiu alegria nem satisfação quando esfaqueou Barb. Ele matou Barb por 2 coisas: pelo dono anterior do corpo e por completar a tarefa do sistema. Barb morreu com os olhos bem abertos. Mesmo na morte, ele não conseguia entender o porquê de Blaze. Ele teria aceitado se fosse qualquer outra pessoa, mas nunca em seus sonhos ele pensou que morreria pelas mãos de um escravo que eles venderam. O grito estridente de Barb alertou Durdo, que saiu de sua cabine apenas para ver seu amigo dar seu último suspiro sob a mão de Blaze. Capítulo 7 Matando Durdo. Barba. Durdo chorou com os olhos vermelhos. Barb não é igual ao bando de piratas indisciplinados que ele recruta, ele é seu amigo desde pequeno. Ele é um homem em quem Durdo pode confiar sua vida, mas agora ele se foi.
Seus olhos gelados estavam cheios de uma intenção assassina sem fim quando ele olhou para o agressor, mas como Barbie, ele ficou chocado ao ver o rosto de Blaise. Seu pequeno bastardo, eu deveria ter matado você junto com seus pais. Saltando do navio, Durdo rugiu e disparou em direção a Blaise. Aproximando-se de Blaise, ele empunhou sua espada e acenou para este com força total. Puxando a espada com a qual esfaqueou Barbie, Blaise bloqueou a longa espada de Durdo. Uma força explosiva saiu da espada de Durdo, empurrando 2 passos para trás. A espada que ele segurava vibrou intensamente encontrando a espada deste último. Ele é forte. Com apenas um único golpe, Blaise sabia que Durdo era um pouco mais forte do que esperava. Ele não era um especialista em espadas habilidoso e também não estava interessado nisso. Mas seu conhecimento é suficiente para as habilidades com a espada do juiz Durdo. Não dando nenhuma chance para ele relaxar, Durdo brandiu a espada novamente. Seus golpes eram poderosos, desenfreados e selvagens. Além disso, sua força física também excedeu em muito o que Blaise esperava. Ele está escondendo sua força o tempo todo? Blaise também não é um novato. Ele treinou e aprimorou suas habilidades de combate nesses poucos meses, lutando contra inúmeras pessoas. Mesmo assim, Blaise descobriu que Durdo é diferente de todas as pessoas com quem lutou antes. A aura assassina que emanava de Durdo o pressionou no chão, limitando sua força. Durdo é muito mais experiente e suas técnicas de combate são refinadas após matar inúmeros seres vivos. Além disso, todos os seus ataques são desferidos com a intenção de matar. Blaise sabia que estava sendo atraído pelo ritmo do adversário. Ele tinha que fazer alguma coisa. Com 3 backflips, ele criou alguma distância entre ele e Durdo. Implacável, Durdo cortou com sua espada preenchendo a distância entre eles em uma velocidade vertiginosa. Blaise foi forçado a bloquear os ataques com sua espada enquanto procurava uma oportunidade para contra-atacar. De repente, com um golpe poderoso, ele se lançou sobre Durdo e perfurou o fio afiado da espada com toda a sua força. Estrondo. Durdo bloqueou o ataque desviando-o habilmente com sua espada. Ao mesmo tempo, Blaise deu um soco neste último. Durdo bloqueou levantando o braço esquerdo, o chão abaixo dele rachou e o impacto fez o vento girar ao redor deles, mostrando quão poderoso era o soco de Blaise. Durdo ficou horrorizado. Ele não conseguia acreditar no que via. Como ele pode ser tão poderoso? Fazendo apenas 4 meses, ele já consegue lutar comigo de maneira igual? A força de Blaise apenas intensificou sua intenção de matar e um pensamento veio à sua mente. Eu tenho que matá-lo, caso contrário meu coração não ficará em paz. Clang, clang, clang. Durdo e Blaise trocaram alguns golpes, enquanto Durdo deixou 2 ferimentos de espada em seu corpo. Assim que eles continuaram a luta, Blaise sacou sorrateiramente uma faca escondida em suas costas, preparada especificamente para Durdo. Aproveitando a chance de Blaise estar distraído, Durdo arrancou a espada de sua mão com um golpe rápido. Blaise não entrou em pânico com a possibilidade de perder uma arma, ele rapidamente evitou o golpe de espada de Durdo girando para a esquerda. Ao mesmo tempo, usando o movimento giratório do corpo, ele arremessou a faca do ponto cego de Durdo. Como Durdo não viu a faca, ele não conseguiu evitar que ela perfurasse seu baço. O ferimento da faca nem o fez estremecer, esse tipo de ferimento pequeno não significa nada para ele. Mas o que ele não sabia é que Blaise já cobriu a faca com veneno. Este tipo de método dissimulado pode parecer desprezível, mas neste mundo cruel permanecer vivo é importante. Para isso, um homem pode fazer o que for preciso. Ting, puxando a faca, Durdo jogou-a fora casualmente. Você acha que esse tipo de pequeno ferimento de faca vai me afetar? Não, Blaise disse. Ao ouvir sua resposta, a expressão de Durdo mudou. Você envenenou a faca? Sem vergonha. Eu não esperava que você fosse astuto. Hehe. Para lidar com uma pessoa perversa e podre como você, qualquer meio é nobre. Blaise comentou com um sorriso. Ele não esperou que o veneno fizesse efeito e lançou um ataque. Poucos minutos se passaram, mas Durdo ainda lutou com toda a sua força. Obviamente, o veneno ainda não afetou todo o seu corpo. A partir disso pode-se imaginar sua imensa força física e vigor. Com o passar dos minutos, Durdo começou a exibir sinais de influência do veneno. Sua velocidade foi reduzida, seus golpes de espada diminuíram. Aproveitando a oportunidade, Blaise cortou o estômago de Durdo com sua adaga e o forçou a dar alguns passos para trás. Cuspindo sangue na boca, Durdo tomou a iniciativa de atacar Blaise novamente. Que físico monstruoso! Se mesmo um pirata de baixo nível com uma recompensa de 28 milhões é tão problemático, o que acontece com os piratas com recompensas de bilhões? Eventualmente, Durdo perdeu a força e a espada que ele segurava nas mãos se afrouxou. Blaise não esperava que ele possuísse tanta resistência e força de vontade. Mesmo depois de atingir um estado tão fraco, ele não caiu, mas ainda assim persistiu. É realmente louvável. Não se limita a ele, a maioria no mundo inteiro possui tal vontade. Erguendo sua espada bem alto no céu, ele cortou diretamente a cabeça de Durdo de seu pescoço e chutou seu corpo flácido e sem cabeça no chão. Assim que ele matou Durdo, um peso em sua mente desapareceu. Blaise soltou um suspiro, olhando para o céu estrelado. Como prometi, vinguei a morte de seus pais. Mesmo assim, ele se sentiu um pouco desconfortável em matar Barbie e Durdo, pois era a primeira vez que tirava uma vida. Respirando fundo, ele firmou seu coração. Ele se lembrou das coisas que Durdo e Barbie fizeram durante os 6 meses que o proprietário anterior permaneceu no navio. Pensando nisso, a sensação desconfortável desapareceu. Matá-los é eu sendo misericordioso. Naquele momento, uma notificação soou em seu coração. Com o pensamento, a interface do sistema apareceu diante dele. Tarefa de teste. A vingança é um prato que se come frio. Descrição. Derrote os piratas Red Scarf e mate Durdo e Barbie.
Prazo, 20 dias. Recompensa, 1 ponto de atributo grátis. Status, concluído. Aceite a recompensa, sim, não. Blaise estava animado enquanto gritava em sua mente. Sim, sim, sim. Assim que ele pensou sim, houve uma mudança na interface. Nome, Blaise Hunt. Constituição, 4,8 força, 4,8 velocidade, 4,7. Akuma no Mi, nenhuma. Aqui nenhum. Itens armazenados, Sansan Fruit. Tarefas, atualmente nenhuma. Ponto de atributo gratuito, 1. Batendo no queixo, Blaise ponderou. Como usar o ponto de atributo livre? Vamos primeiro melhorar a constituição para 5. Com o pensamento, sua constituição aumentou em 0,2 enquanto seu ponto de atributo livre foi reduzido para 0,8. Foi apenas um aumento de 0,2, mas ele sentiu que todo o seu físico estava passando por uma enorme transformação. Blaise sabia que era porque ele ultrapassou o limite da barra 5. Cerrando o punho, Blaise sentiu um poder bruto em suas mãos. Ele mais uma vez verificou a interface e, como esperava, houve uma mudança em seu atributo de constituição. Constituição, 5,0 força, 5,1 velocidade, 5,0. O que o excitou é que agora ele pode comer sua fruta do diabo. Capítulo 8. Extensão da habilidade da Akuma no Mi. Blaise pensou, e uma fruta do diabo apareceu em suas mãos. Tinha um caule dourado e aparência semelhante à fruta do dragão. Era laranja escuro com redemoinhos ornamentados carmesim cobrindo toda a fruta. De perto, parecia que a fruta inteira estava queimando. Apenas segurando na palma da mão, Blaise sentiu o poder ígneo contido dentro dele. Para o bem ou para o mal, ele vai comê-lo. A habilidade da fruta decide o quão forte ela se tornará no futuro. Abrindo a boca, ele deu uma grande mordida e engoliu inteiro, tentando o seu melhor para ignorar o sabor. Mas ele ainda sentia o sabor desagradável em sua língua. Realmente tem gosto de merda. Felizmente, ele não precisou comer a fruta inteira. A parte restante da fruta desapareceu magicamente e entrou em seu corpo. No segundo seguinte, todo o seu corpo ficou vermelho como se estivesse fervendo. Vapor branco emanou de sua pele sob calor extremo, enquanto tudo a 1 metro de distância começou a derreter. Oh merda! Como faço para parar com isso? Uma luz dourada ofuscante foi emitida de seu corpo e Blaise sentiu a temperatura de seu corpo continuar aumentando, sem sinais de parar. Para. Após 1 minuto de batalha consigo mesmo, Blaise controlou a temperatura de seu corpo. É melhor eu aprender a controlar esse poder rapidamente para não queimar os outros. Depois de experimentar suas habilidades de Akuma no Mi por mais 1 hora, ele teve uma ideia geral de seus poderes. Mesmo que ele tenha comido a fruta Sol, seu corpo não é forte o suficiente para aproveitar todo o potencial da fruta. Com sua força atual, ele só consegue controlar e manipular o calor extremo. Agora suas habilidades são semelhantes às frutas Hot de Dom Assino, ou às frutas Hit de Charlotte Forno. Ele pode realizar ataques baseados em calor em temperaturas variadas. Além disso, ele é imune a todos os tipos de calor, incluindo chamas, lava e assim por diante. Como ele é o próprio Sol. Mesmo que ele não conseguisse extrair todo o poder da fruta do diabo, ele estava extremamente feliz com seu progresso atual. Ele tem uma ideia de como deve desenvolver suas habilidades com frutas no futuro. A fruta do sol não é tão simples quanto manipular o calor e o fogo. É a fonte de tudo. Por exemplo, manipulação da energia solar, explosão solar, manipulação da gravidade e assim por diante. Ele mais uma vez verificou a interface. Nome, Blaise Hunt. Constituição, 5,0 força, 5,1 velocidade, 5,0. Potencial da Akuma no Mi, 4,5. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0,8. Tarefas, atualmente nenhuma. Um atributo extra relacionado à sua Akuma no Mi apareceu no painel de interface. Ao contrário de se desenvolver com o sistema, ele teria mais facilidade em compreender todas as habilidades das frutas. Blaise então colocou todos os seus pontos de atributos livres restantes em sua fruta do sol, aumentando-o para 5,3. Depois de ultrapassar o limite da barra 5, ele sentiu mudanças óbvias em seu corpo. Seu controle sobre a fruta do diabo aumentou, assim como sua capacidade de manipular o calor. Depois de uma noite de experimentação, ele consegue controlar o calor de seu corpo sem nenhuma dificuldade. Inconscientemente a noite passou e o sol surgiu no horizonte distante. Foi então que aconteceu uma coisa chocante. Quando os raios do sol desceram sobre seu corpo, ele sentiu a mudança. Algo dentro de seu corpo absorveu a energia quente do sol, deixando-o pasmo. A energia do sol harmonizou-se com sua linhagem Senju, melhorando sua constituição e poderes de fruta do diabo a cada segundo. Não era óbvio aos olhos humanos, mas ele podia sentir. Ele não previu um desenvolvimento tão incrível. Só então ele percebeu que sua fruta do diabo é dominada. Blaise ficou muito feliz com sua nova habilidade e ele pode melhorar sua força mais rapidamente. Assim como ele planeja experimentar mais, ele avistou um navio de guerra da marinha navegando em direção à Ilha Coca. O navio de guerra ancorou a poucos quilômetros de distância e 100 fuzileiros navais se aproximaram da ilha em um barco salva-vidas. Liderando os fuzileiros navais está um homem musculoso e de peito largo, vestido com um casaco de capitão. Blaise reconheceu o fuzileiro naval Maynard, o perseguidor. Ele foi apresentado em Dressrosa Ark como vice-almirante, mas agora ele era apenas um capitão. Mesmo assim, ele não era de se brincar, já que ele é da sede. Como a linha do tempo atual é de apenas 1509, Maynard parecia jovem e feroz com um cigarro na boca. Só de olhar, Blaise sabe que não é oponente deste último.
Os fuzileiros navais atrás de Maynard se entreolharam confusos. Além dos mortos, os outros piratas ainda dormiam sem nenhum cuidado no mundo. É a primeira vez que se deparam com uma situação tão estranha. Por que eles ainda estão dormindo? Eles nem estão nos colocando, os fuzileiros navais, nos olhos deles. Tolo, acho que eles foram derrubados por alguma coisa. Caso contrário, nenhum pirata sensato dormirá antes do capitão Maynard. Os fuzileiros navais discutiram entre si. Enquanto isso, Maynard olhou ao redor e viu a cabeça cortada de Durdo e Barbie sem vida com o coração perfurado. Ele não esperava encontrá-los mortos. Ele também notou Blaise e uma ideia se formou em sua cabeça. Ele fez isso? Qual é o seu nome, garoto? Maynard perguntou enquanto Blaise dizia seu nome. Blaise, um bom nome. Você fez isso? Sim. Embora Blaise admitisse, Maynard e outros fuzileiros navais acharam difícil de acreditar. Um garoto desconhecido entre 14 e 15 anos matando 2 homens procurados que tinham quase 50 milhões de recompensas combinadas? É inédito. Não acredito que ele matou Durdo com aquele braço magro dele. Um fuzileiro naval comentou. Certo. Acho que ele está tentando ganhar o valor da recompensa reivindicando a morte deles. Por que você fez isso? Maynard perguntou. Ele não se preocupou em fazer a pergunta. Como você fez isso? Porque isso não importa para ele. O que importa é por quê? Eles mataram meus pais, me forçaram a trabalhar em seu navio pirata por alguns meses e me venderam como escravo. Blaise explicou o motivo. Como planeja ingressar na marinha, ele não escondeu nada. Mesmo que o fizesse, os fuzileiros navais descobrirão a verdade, mais cedo ou mais tarde, com a sua rede de inteligência. Maynard acenou com a cabeça em compreensão. Ele não fez nenhuma outra pergunta. Esse tipo de coisa é bastante comum nele. Na verdade, metade dos fuzileiros navais do mundo foram feridos por piratas de uma forma ou de outra. Maynard então ordenou que os fuzileiros navais de baixo escalão limpassem a área e prendessem os piratas abatidos. Em poucos minutos, os fuzileiros navais transferiram os piratas roncadores para o navio de guerra e destruíram o navio pirata Redscraft, queimando todo o navio junto com Durdo, Barbie e 3 cadáveres de piratas mortos. Você está interessado em ingressar na marinha? Maynard, que cuidava das coisas dele, veio até Blaise e perguntou. Sim. Blaise concordou. Bom, venha conosco. Maynard considerou como foi a batalha e foi isso que o intrigou. A força e inteligência de Blaise despertaram seu interesse. Capítulo 9. Marineford. Depois que Blaise e outros fuzileiros navais embarcaram no navio de guerra, ele navegou em direção à base marinha North Blue mais próxima para entregar os piratas capturados. Como este navio da marinha é do quartel-general e comandado por Maynard, eles não precisam organizar tudo sozinhos. No convés, um fuzileiro naval desafiou Blaise. Eles querem verificar se ele matou os piratas sozinho ou se foi outra pessoa. Como este grupo de fuzileiros navais vem do quartel-general, eles são naturalmente mais fortes que os fuzileiros navais comuns. Mesmo que eles não sejam capazes de derrotar personagens como Durdo sozinhos, eles são mais do que capazes de derrubá-lo usando seus números e coordenação. Além disso, a sua convicção e determinação também são muito mais fortes. Que tipo de piratas eles não tinham visto em Grand Line? Blaise não rejeitou o desafio. Com ambos os atributos ultrapassando 5, ele não é mais um humano comum. Havia muitos alferes no navio da marinha, mas nenhum deles conseguiu derrotar Blaise. Blaise também não teve uma vida fácil. Ele só conseguiu derrotá-los drenando sua resistência. Se não fosse por sua constituição senju, ele teria sido facilmente dominado por eles. Deixe-me lutar com ele. Um tenente fuzileiro naval avançou enquanto os outros fuzileiros navais torciam por ele. Enquanto isso, Maynard e outro oficial da marinha assistiam à luta do leme do navio. Capitão, aquele garoto é bom. Ele tem excelente força, resistência e habilidades de luta decentes. Se guiado corretamente, ele se tornará um fuzileiro naval maravilhoso. MN. Encaminhei seu perfil para o quartel-general da marinha. Eles decidirão o que fazer. Maynard concordou. Deixá-lo nos 4 mares é um desperdício de seu talento. Hoje em dia os piratas estão se tornando mais desenfreados na Grand Line. É realmente uma grande era dos piratas. Os superiores também têm dificuldade em lidar com o crescente número de piratas. Afinal, o número de fuzileiros navais é limitado. Maynard falou fumando seu charuto. Próximo dia. Blaise, o quartel-general decidiu alistá-lo como Seaman Recruit. E você entrará diretamente em um campo de treinamento organizado pelo quartel-general. Maynard anunciou. O que? Blaise ficou um pouco surpreso. Ele pensou que levaria tempo e que precisava reunir grandes méritos antes de se inscrever no campo de treinamento, mas não esperava ter essa oportunidade diretamente. Nosso navio está navegando em direção ao quartel-general, então você nos acompanhará até chegarmos lá. Não esperava que você tivesse tanta sorte. Dizendo isso, Maynard foi embora. Blaise estava tão animado que não conseguia ficar parado. Quem não seria? Na linha do tempo atual, Black Arm Zephyr é um instrutor da marinha e responsável pelo treinamento dos recrutas da marinha. Se ele treinar com ele, sua força progredirá rapidamente e ele também terá um bom apoio na marinha. Assim que ele estava entusiasmado, ele ouviu uma notificação em sua mente. Aguarde, o sistema de suporte está sendo atualizado. Uma linha de informações apareceu na interface. O que desencadeou a atualização? Blaise se perguntou. Não demorou muito para o sistema de suporte terminar a atualização. Assim que o sistema foi atualizado, apareceu uma nova interface com uma ligeira alteração. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 5,0. Força, 5,1. Velocidade, 5,0. Potencial da Akuma no Mi, 5,3. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0.
Tarefas, atualmente nenhuma. Jin, ocupação determinada. Como o anfitrião opta por ser fuzileiro naval, todas as suas tarefas no futuro estarão relacionadas à profissão de fuzileiro naval. Gerando tarefa. Tarefa 1. Faça 3.000 flexões diariamente durante uma semana. Tempo, 7 dias. Recompensa, 0,1 Constituição mais 0,1 Potencial de Akuma no Mi. Tarefa 2. Faça 3.000 agachamentos diariamente durante uma semana. Tempo, 7 dias. Recompensa, 0,1 Constituição mais 0,1 Potencial de Akuma no Mi. Depois de ver a interface, Blaze entendeu que o sistema de apoio está vinculado à profissão que escolheu. Se ele escolheu se tornar um pirata, as tarefas estarão relacionadas a isso. Sem perder tempo, Blaze começou a flexão. Não será fácil, pois 3.000 é um número bastante grande até para ele, e é a maneira mais fácil para ele aumentar sua força. Levaria alguns dias para chegarem ao quartel-general da Marinha e ele não planeja perder tempo ficando parado. Além de treinar seu corpo, Blaze também treinou sua mente através da meditação. O desenvolvimento das habilidades da Akuma no Mi está diretamente ligado à sua mente e imaginação. Uma semana se passou. O navio da Marinha finalmente chegou ao quartel-general da Marinha, Marineford. Aos olhos de Blaze, é um local lendário onde o homem mais forte do mundo caiu, mas agora, diante dele, ainda estava intacto sem qualquer dano. Quando ele estava na Terra, ele sempre sonhava com Marineford e como é estar no centro do local. Só de ouvir o nome Guerra dos Melhores sempre o excita profundamente. Cerrando o punho, Blaze rugiu em sua mente, o mundo de One Piece é o melhor. Do navio, ele notou inúmeros fuzileiros navais em uniformes brancos correndo de um lado para outro. O que dizer? Blaze sentiu que este lugar está vivo e cheio de energia. Até o ar que rodeia este lugar é fresco e cheio de espírito. Só de olhar para Marineford, um estranho sentimento de justiça surgiu em seu coração. Vou mudar o fato de a Marinha ser o cachorrinho do governo mundial e deixar a Marinha se tornar a potência mais forte do mundo. Haha Blaze, você está chocado ao ver o quartel-general da Marinha? Maynard percebeu sua expressão animada e perguntou. Haha, você deveria estar. Somos a maior potência do mundo, protegendo as pessoas comuns e trazendo justiça a todos que cometem atrocidades em nome de piratas. Como fuzileiro naval, você deve se sentir entusiasmado, firme e responsável, carregando a palavra justiça nas costas. Dando tapinhas em seu ombro, Maynard disse, vamos. Assim que saiu do navio da Marinha, ele viu Monkey D. Garp, um personagem lendário de One Piece. Mesmo gostando muito dele, o fato de ter deixado Ace morrer fez com que Blaze o odiasse um pouco. Mas agora, o velho tinha a expressão despreocupada de antes da guerra, enquanto uma parte de seu cabelo ainda era preta. O Garp de agora está saboreando o auge de sua vida. Um homem que pode lutar em dupla com o rei pirata Gold Roger. Vendo o Garp tão perto, Blaze não conseguiu controlar sua emoção, e sem saber, uma forte intenção de luta surgiu dele, surpreendendo Maynard e outros fuzileiros navais nas proximidades. Como alvo do espírito de luta, Garp naturalmente sabia que era dirigido a ele. Na verdade, ele ficou chocado quando percebeu que vinha de um menino. A intenção de lutar desapareceu tão rápido quanto apareceu. Foi um ato inconsciente de Blaze. Se fosse na Terra, ninguém poderia sentir suas intenções, entender o que ele estava pensando, mas aqui é diferente. No mundo One Piece, uma pessoa com pouca força pode facilmente perceber as intenções de outras partes com seu extremo senso e aqui. Sorrindo, Garp caminhou em direção a Blaze. Segurando o punho, Blaze enfrentou a figura imponente de Garp que estava diante dele. Estranhamente, ele não estava nem um pouco nervoso. Capítulo 10. Lutando contra Garp. Rapaz, você quer lutar comigo? Garp perguntou, mordendo um biscoito de arroz na mão. Aparentemente divertido com seu rosto jovem. Sim. Blaze acenou com a cabeça enquanto olhava para Garp com reverência. É uma forma de respeito que se demonstra ao conhecer uma pessoa mais forte que você e que admira. Bavarra. Você é muito corajoso para um pirralho. Garp riu e deu um soco direto no rosto de Blaze, sem qualquer aviso prévio. Blaze voou alguns metros para trás antes de cair no chão. Estranhamente, ele não sentiu nenhuma dor no nariz quebrado, mas uma sensação indiscernível surgiu em seu coração. Eu tenho que contra-atacar. Eu preciso contra-atacar. Levantando-se novamente, todo o corpo de Blaze emanou vapor escaldante. A fumaça forçou os fuzileiros navais ao redor a recuar alguns passos. Um hálito quente envolveu tudo num raio de 1 metro. Blaze chama isso de sensação de calor. Neste domínio de 1 metro, ele pode perceber tudo usando a onda de calor que irradia de seu corpo. Quanto a Maynard e outros fuzileiros navais com quem Blaze viajou, eles observaram a comoção com interesse. Eles não esperavam que o garoto que trouxeram iria imediatamente brigar com o herói da Marinha Garp. Além disso, eles também ignoram o fato de que ele é um usuário de Akuma no Mi, um poder de fruta do diabo do tipo calor. Esse garoto escondeu bem. Maynard pensou. Sem perder tempo, Blaze correu em direção a Garp e deu um soco enquanto seu sentido de calor observava todos os movimentos do oponente. Com essa habilidade, ele pode até prever o próximo movimento do oponente com base na menor tensão muscular do corpo. Seus sentidos perceberam Garp colocando sua força à sua esquerda, prevendo que seu corpo possivelmente estava inclinado para a esquerda. No ar, o punho de Blaze mudou de direção. O que? Garp ficou um pouco surpreso. Aqui? Não. No último segundo, seu corpo parou de se mover e evitou o ataque. Como o punho de Blaze mudou de direção, ele não conseguiu atingir Garp, que permaneceu onde estava.
Mas aos olhos dos espectadores, Blaise se tornou alguém que não conseguia nem dar um soco direto. Porque se tivesse feito isso, ele poderia ter atingido Garp, que permanece impassível. Mas só Garp sabe o que aconteceu naquela fração de segundo. Garp, que evitou o ataque, observou Blaise de perto. Ele adivinhou o garoto por muito tempo antes de comer a fruta do diabo com habilidades de calor. O que o deixou curioso foi como o garoto previu seus movimentos sem nenhum conhecimento prévio do Aki. Blaise sabia que não era a hora de conter suas forças. Ele parou de restringir seu poder de Akuma no Mi e deixou sua força explodir. Ambas as mãos aqueceram a temperaturas extremas e ficaram vermelhas. O calor intenso derreteu até os ladrilhos de pedra sob seus pés. Com isso, ele mais uma vez entrou em confronto com Garp. O que o surpreendeu é que, como antes, Garp bloqueou sem esforço suas mãos em chamas, sem qualquer dificuldade. Que tipo de físico é esse? Até mesmo meu punho ardente não conseguiu carbonizar sua pele. Como ele esperava, não é possível avaliar os personagens de uma peça com bom senso. Quando seu punho errou o alvo, Blaise usou um chute amplo. Assim como suas mãos, seus pés também aqueciam intensamente e brilhavam em um vermelho ardente. Também foi bloqueado por Garp. Seus olhos podem perceber o movimento de Garp, mas seu corpo não consegue lidar com a velocidade extrema. Eu preciso ser mais rápido. Ardendo as pernas e levando a velocidade ao limite, Blaise lutou com muita ferocidade. Ele era como um animal selvagem que quer pegar sua presa, exercendo toda a sua força. Mesmo assim, ele não conseguia nem tocar a bainha da roupa de Garp. 1 minuto se passou, mas a situação não mudou. Do início ao fim, Garp não revidou, permitindo que o selvagem Blaise atacasse como quisesse. No meio da batalha, ele até encontrou tempo para comer seus biscoitos de arroz. A essa altura, todos os fuzileiros navais ao redor se aproximaram e formaram um círculo observando a batalha com interesse. Quem é esse garoto? Por que ele está tentando lutar contra Garp-san? Ele é um usuário de demônio do tipo calor. Por que nunca ouvi falar dele antes? Blaise ficou famoso no primeiro dia em que veio para Marineford. Todos os fuzileiros navais estavam curiosos sobre sua identidade e sua fruta do diabo. Como eles sabem, todos os usuários de Akuma no Mi subiriam de posição com muita facilidade. Ao contrário dos espectadores, Garp notou a diferença. A temperatura ao redor de Blaise continua aumentando e com seu Aki ele sente que está prejudicando o corpo deste. Se isso continuasse, iria machucá-lo gravemente. Claro, Blaise não percebeu nada disso. O único pensamento que passa por sua mente é, ele quer atacar Garp pelo menos uma vez ou forçá-lo a revelar uma parte de sua força. Infelizmente, ele superestimou sua força. Decidindo que é hora de encerrar a luta, a imagem de Garp tremeluziu. Sua figura desapareceu e apareceu atrás de Blaise. Com um golpe, ele o deixou inconsciente para que o garoto parasse de se machucar ainda mais. Esse pirralho, Garp riu um pouco e olhou para Blaise inconsciente com os olhos semicerrados. Leve esse garoto para a enfermaria. Avise-me depois que ele acordar. Jogando alguns biscoitos de arroz na boca, Garp saiu da área resmungando sozinho. Interessante. Blaise despertou seu interesse. Ele gostou de sua personalidade e do brilho que viu nos olhos deste último. Ele não vai se enganar, o garoto tem coração de forte. Além disso, ele percebeu que a mente de Blaise é pura. Maynard agarrou o corpo inconsciente de Blaise e foi em direção à enfermaria. Ele não esperava que Blaise começasse uma briga assim que pousasse no Marineford. Você é muito ousado, garoto. Maynard murmurou. Escritório do almirante Sengoku. Garp contou o que aconteceu na praça para Sengoku enquanto gargalhava alto. Já se passaram anos desde que conheci um pirralho tão bom. Ele será um ótimo fuzileiro naval no futuro. Ao ouvir sua declaração, Sengoku perguntou, o poder da fruta do diabo relacionado ao calor? Há 1 ano, ouvi que um dos filhos da Big Mom chamado Charlotte Owen comeu uma fruta do diabo que foi confirmada como fruta calor-calor. Então aquele jovem não poderia ter comido a mesma fruta do diabo. Está relacionado com a temperatura da fruta? Não sei, podemos perguntar a ele assim que ele acordar. Garp disse e perguntou cuidadosamente. Por que você não deixa esse garoto comigo? Eu farei dele um fuzileiro naval maravilhoso. Sem chance. Sengoku rejeitou abertamente batendo as mãos na mesa. Quem sabe que tipo de justiça você vai ensinar a ele? Kuzan é um bom exemplo. Você não entende Sengoku. Eu vi em seus olhos seu desejo por força. Ele não é o tipo de pessoa que escuta as ordens dos outros. Você tem que lidar bem com ele. Garp disse. Tipo, como eu lido com você? Sengoku repreendeu. Bavarra. Sim, está certo. Preciso ler o relatório dele antes de decidir como devo administrá-lo. Sengoku acenou com a mão e apertou uma campainha na mesa. Naquele momento, um oficial da marinha entrou e entregou-lhe um relatório de Blaise. Assim que ele foi alistado como recruta de marinheiro, o quartel-general da marinha reuniu todas as suas informações. Lendo o relatório enviado a ele, Sengoku decidiu fazer de Blaise um fuzileiro naval forte. Estou entregando-o para Zephyr, fique fora do treinamento dele, disse Sengoku e jogou o relatório para Garp. Capítulo 11. Exibição de poder. Próximo dia. Blaise acordou em uma enfermaria. Ele se sentiu desconfortável e exausto. Há também uma leve dor em algumas partes do corpo. Quebrando a cabeça, ele relembrou os acontecimentos de ontem. A consequência do uso excessivo do poder da fruta do diabo é muito grande. Minha força não é forte o suficiente para lidar com a repercussão, é melhor eu me abster de usar precipitadamente os poderes da Akuma no Mi. Blaise pensou. Mesmo assim, ele sentiu algumas mudanças em seu corpo. Com o pensamento, a interface do sistema apareceu diante dele. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, marinha.
Constituição, 5,4. Força, 5,5. Velocidade, 5,4. Potencial da Akuma no Mi, 5,5. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0. Tarefas, atualmente nenhuma. Seus atributos aumentaram. Mesmo sendo apenas 0,1, a mudança estava lá. Lutar contra Garp sem se conter possivelmente desbloqueou alguns de seus potenciais. Isso confirmou o palpite anterior de Blaze. Lutar é uma boa maneira de aumentar sua força mais rapidamente. Naquele momento chegou um homem alto e corpulento, vestindo jaleco de médico e mastigando uma espinha de peixe. Blaze o reconheceu como médico marinho Fishonen. Oh, você acordou tão cedo. Achei que demoraria mais 2 dias, você tem um físico excelente. Fishonen comentou. Ele não estava elogiando, mas dizendo a verdade. Quando Blaze foi levado à enfermaria, ele verificou seu estado para saber de tudo. Mesmo que ele não estivesse ferido, seus músculos estavam completamente desgastados, como se alguém tivesse extraído muita energia vital deles. Sua condição não é nada séria. Coma muitos alimentos nutritivos por uma semana e você se recuperará. Dizendo algumas palavras de conforto, Fishonen saiu da pequena sala. Poucos minutos depois que o médico saiu, Garp apareceu. Pirralho, você acordou. Sim, você é muito forte para... E? Quantos anos você tem? Garp perguntou, parecendo bastante relaxado e indiferente como sempre. Terei 16 anos em mais 3 meses. Bom, por que você quis brigar comigo? Acho que é a primeira vez que nos encontramos. Quem não gostaria? Ouvi dizer que você é a única pessoa da marinha que lutou contra o rei pirata Gold Roger quando ele estava vivo. Quero ver até que ponto está a distância entre mim e o brazonado rei dos piratas do mar. A resposta de Blaze abalou Garp por um momento antes de ele rir alto. Bavarra. Você é muito engraçado para um pirralho sem pelos. Mesmo assim, por que você se juntou à marinha? Para ficar mais forte. Blaze deu uma resposta sincera e instantânea. Por que você quer se tornar mais forte? Para lutar contra os mais fortes, você tem que ser mais forte. Sua resposta deixou Garp perplexo, mas estava de acordo com sua personalidade, então ele não questionou mais. Vamos sair. O que você precisa não é de descanso, mas de muitas carnes grelhadas. Garp afirmou. Blaze concordou com Garp nisso, então saiu da cama e o seguiu. Qual é o poder da sua fruta do diabo? Garp perguntou. Não sei. Depois de comer uma fruta estranha, ganhei a habilidade de controlar e manipular o calor em vários graus. Blaze respondeu. Tem certeza? Garp perguntou. Sim, por quê? Nada. Ouvi dizer que a fruta do diabo do tipo calor já foi comida. Então não sabemos que tipo de fruta do diabo você comeu. Só sabendo o tipo de fruta do diabo que você comeu, você pode melhorá-la ainda mais. Oh! Blaze exclamou, mas pensou em seu coração. Então Charlotte Oven já comeu a fruta quente. Eu queria perguntar a você, pirralho, como você previu meu movimento ontem? Isso está relacionado à sua habilidade de Akuma no Mi? Sim. Ao liberar a onda de calor, posso sentir tudo dentro do alcance de 1 metro. Blaze contou sem esconder nada enquanto Garp balançava a cabeça em compreensão. Garp então conduziu Blaze a um campo de treinamento e pediu, mostre-me o que sua fruta do diabo pode fazer. Mas não a abuse como da última vez, apenas uma simples demonstração bastará. Sem problemas. Mas primeiro preciso recuperar minha força física. Ainda não me recuperei totalmente. Ainda há exaustão em seu corpo. Com isso ele não será capaz de mostrar seu poder. Ok. Vai e encha seu estômago. Vou ligar para Sengoku. Tenho uma sensação incômoda de que sua fruta do diabo não é tão simples quanto você retrata. Garp disse. Este velho possui um instinto aterrorizante. Blaze refletiu silenciosamente. Ele quer manter sua habilidade de Akuma no Mi misteriosa, caso contrário, ele não se importaria de revelar o nome da Akuma no Mi. 30 minutos depois, Blaze encontrou Sengoku e Garp em um campo de treinamento localizado em um local remoto. Ele poderia dizer que os dois querem manter em segredo tudo o que ele vai mostrar. Isso coincide com sua intenção. Almirante Sengoku. Blaze saudou o último com respeito enquanto Sengoku acenou com a cabeça com um leve sorriso. Sengoku gostou da personalidade e disposição de Blaze assim que o conheceu. Ele é calmo, confiante e enérgico, com um traço de sorriso nos lábios. Dele, ele sentiu um forte sentimento positivo. Eu ouvi sobre o poder da sua fruta do diabo por Garp. Vamos descobrir como você é diferente da fruta calor-calor. Sengoku afirmou que também está curioso sobre a fruta do diabo desconhecida. Caminhando até o centro do campo de treinamento, Blaze explicou as habilidades de manipulação de calor, Blazing Fish, Heat Sense, Heat Blast, Heat Breath, Heat Beam e assim por diante. Assim que terminou, ele levantou a mão direita. Brilhava em vermelho ardente e a cor mudou lentamente de vermelho brilhante para ouro puro. Naquele momento, até a temperatura ao redor deles começou a subir e afetar o entorno. Blaze rapidamente controlou sua capacidade de calor e reduziu a temperatura de sua mão ao normal. Ele então mostrou a habilidade de explosão de calor. Uma onda de calor forte e abrasadora saiu de seu corpo e se espalhou em todas as direções. Este tipo de habilidade não o ajudará a lutar contra adversários mais fortes, mas pode eliminar um grupo de adversários mais fracos. Estou experimentando a extensão dos poderes das frutas, então ainda não tenho certeza. Blaze compartilhou seus pensamentos. Após 10 minutos de apresentação, Garp e Sengoku também chegaram a uma conclusão. Seu fruto não é tão poderoso quanto pensavam, mas tem um potencial ilimitado. Está nas mãos de Blaze como ele o melhorará no futuro. Está claro que sua fruta do diabo é diferente da fruta calor-calor. Acho que há algum tipo de paramécia especial que é desconhecido para os outros. Sengoku afirmou.
É uma boa habilidade de fruta do diabo. Obrigado, Almirante Sengoku. Eu também acho que minha habilidade de Akuma no Mi pode ficar mais forte comigo. Blaze contou e revelou vagamente algumas das habilidades da fruta. Manipulação de explosão e fogo. Tenho a sorte de ser transmigrado para o meu mundo favorito de One Piece. Ponto. Capítulo 12, Zéfiro do Braço Negro. Como você mesmo disse, você só pode aproveitar todo o potencial da sua fruta do diabo ficando mais forte. Mas você está muito fraco agora. Pretendo mandá-lo para um local onde sejam treinados jovens fuzileiros navais com bom potencial, campo de treinamento especial da Marinha. Alguns dos mais fortes almirantes, vice-almirantes e contra-almirantes do quartel-general da Marinha saíram daquele campo de treinamento. Acho que é um lugar perfeito para você. Sengoku afirmou. Tenho grandes esperanças em você. Blaze acenou com a cabeça. Ele sabia que o almirante Sengoku começou a valorizar seu potencial e a habilidade de poder da Akuma no Mi. É o que ele precisa agora, um forte apoio. Além disso, Sengoku também precisa de oficiais da marinha fortes para manter a paz no mundo e impedir os piratas violentos do mar. Ultimamente a pressão sobre os fuzileiros navais é enorme, já que vários piratas novos e fortes surgem para navegar no mar todos os dias. A maioria deles é influenciada pelas palavras de Roger e quer encontrar o One Piece, enquanto os restantes navegam pelos mares em busca de tesouros e liberdade. É realmente uma grande era de piratas. Se Blaze não estivesse errado, Sengoku em breve ascenderia ao cargo de almirante da frota, sucedendo ao atual almirante da frota Kong. No momento, os almirantes da marinha não são Kuzan, Sakazuki e Borsalino. Eles são apenas vice-almirantes agora. Se não se engana, daqui a 3 anos eles também serão promovidos a almirantes. Você será transferido para o campo de treinamento em alguns dias. Então descanse bem por enquanto. No terceiro dia, um oficial da marinha veio e o informou. Blaze então foi ao encontro de Garp, que o levou ao navio de guerra da marinha. O que ele não esperava é que Garp também embarcou no navio junto com ele. Claramente, ele estava entediado de ficar na sede e queria tirar uma folga. Blaze balançou a cabeça. De acordo com Garp, o campo de treinamento está localizado no Cinturão Calmo, que só pode ser navegado com navios de guerra da marinha alinhados com pedras do mar abaixo deles. A ilha deve ser semelhante ao Amazolili e Uzukaina onde Luffy treinou. Blaze pensou. O navio de guerra levou um dia para chegar à grande e verdejante ilha. À distância, a ilha parecia pequena, com vários acampamentos e edifícios. Blaze também notou um grande número de fuzileiros navais treinando na ilha. Assim que o navio de guerra chegou à ilha, ele desceu junto com Garp e outros recrutas que estavam no navio. Balize não foi o único enviado do quartel-general para o campo de treinamento. Assim que eles desceram, o instrutor da marinha Black Arm Zephyr veio dar as boas-vindas a Garp. Ele usava óculos e vestia um terno roxo com um casaco da marinha pendurado sobre os ombros como uma capa. Zephyr, muito tempo sem nos ver. Garp, você parece tão despreocupado como sempre. Instrutor Zéfiro. Blaze avançou e fez-lhe uma saudação respeitosa que merecia. Ele admirava essa pessoa por produzir tantos personagens poderosos para os fuzileiros navais. Um dos personagens heróicos e nobres que ele já viu. Ao contrário do filme One Piece, o Zephyr de agora parecia bastante vigoroso com o cabelo aparado e um olhar severo. Ele ainda não perdeu o braço. A corrente dele é verdadeiramente forte. Zephyr foi levado de volta ao receber uma saudação repentina de uma pessoa que ele não conhecia antes. De Blaze, ele sentiu respeito e admiração dirigidos a ele, o que o deixou ainda mais perplexo. Muitas pessoas o respeitam e admiram, mas é a primeira vez que ele sente algo tão intenso. Ele é? Zephyr perguntou a Garp. Bavarra. Ele é aquele que Sengoku mencionou. Como ele está? Garp riu. Ele é fraco. Zephyr disse abertamente e é a verdade. Se não fosse por sua fruta do diabo, muitas pessoas poderiam derrotá-lo com facilidade, pois seu poder físico ainda não amadureceu. Não o subestime, ele tem potencial para se tornar almirante no futuro. Garp lembrou. Vamos testar então. Zephyr disse e ordenou que os recrutas esperassem no prédio mais próximo. Então, ele conduziu Blaze e Garp para um campo de treinamento localizado ao longe. O corpo de Blaze fumegou e suas mãos ficaram vermelhas. Aplicando seu sentido de calor, ele correu e atacou Zephyr. Ele não reteve suas habilidades. Como sabe que só mostrando seu talento conquistará a favorabilidade deste último? Mas Zephyr evitou os ataques com facilidade. Está dentro da expectativa dele. Blaze não parou seu ataque. Suas mãos lançaram uma barragem de punho ardente incessantemente contra Zephyr e de repente, ele soprou um raio de calor escaldante de sua boca, forçando Zephyr a usar Soru. Quanto a Z, ele não ficou tão chocado desde que ouviu falar do poder da fruta do diabo de Blaze através de Sengoku. Com uma técnica de movimento rápido, ele apareceu diante dele e deu um chute. Seus movimentos eram casuais e sem qualquer poder, então Blaze foi facilmente capaz de prever seu ataque com sua onda de calor e evitá-lo se recuperando. Você pode parar agora. Sua fraca força física limita suas habilidades de Akuma no Mi, e suas técnicas de combate também são muito desajeitadas e sem estilo. Você tem que treinar desde o básico. Blaze acenou com a cabeça concordando, pois conhecia bem sua deficiência. O que você acha da fruta do diabo? Alguma ideia? Garp perguntou. Sua habilidade de Akuma no Mi não parece nada diferente da fruta de calor mencionada na enciclopédia de Akuma no Mi. Não precisamos nos preocupar com o nome da fruta. Acho que é uma fruta bastante útil em combate. Zéfiro explicou. Capítulo 13. Série de tarefas. Depois de 1 hora.
Blaise, vestido com o uniforme da Marinha de baixa patente composto por uma camisa branca de mangas curtas e calça azul escura, ficou no campo de treinamento. Sua camisa estava estampada com o emblema da Marinha. Não apenas ele, todos os estagiários da Marinha, quase 300, que estavam no campo de treinamento usavam o mesmo traje. Todos eles são novos no campo de treinamento como Blaise, escolhido em diversas áreas do mar. Zephyr olhou para eles com uma expressão severa e falou: "Deixe-me apresentar-me primeiro. Sou Zephyr, um ex-almirante. Atualmente sirvo os fuzileiros navais como instrutor, treinando novos recrutas da Marinha como você. O dever dos fuzileiros navais é manter a lei e a ordem em todo o mundo, ao mesmo tempo que elimina qualquer tipo de existência que perturbe a paz do mundo. Nos nossos casos, são principalmente piratas e alguns criminosos. Grave minhas palavras em seu coração. Qualquer pessoa no mundo pode correr enfrentando adversários invencíveis, mas não nós. Se você fizer isso, inúmeras vidas inocentes atrás de você morrerão. Um fuzileiro naval nunca deve fugir, independentemente de quem seja seu oponente. Entendido? Sim." Todos os recrutas choraram em uníssono. A palavra justiça em nossas costas tem mais peso do que você pode imaginar. Você a entenderá no futuro enquanto navegar pelo mar. Agora vamos começar com o seu treinamento, afirmou Zephyr. A palavra justiça difere de pessoa para pessoa. Blaise viu várias formas de justiça na série One Piece: a justiça preguiçosa de Aokiji, a justiça obscura de Kizaru, a justiça completa de Sakazuki, a justiça humana de Fujitora e assim por diante. Quanto a Blaise, ele acredita na justiça mais forte. Se ele é o mais forte, então não importa se ele está certo ou errado, o que ele faz se torna justiça. Um bom exemplo é o governo mundial. Não importa o que façam, torna-se justiça porque são o grupo mais forte do mundo. Assim como Zephyr estava explicando o plano de treinamento e o que eles deveriam fazer diariamente. Uma notificação soou em seu ouvido, uma nova tarefa foi acionada. Quando Blaise verificou a interface, ficou surpreso porque não era apenas uma, mas uma série de tarefas. Tarefa 1. Aprenda o Rokushiki da Marinha e torne-se proficiente nele. Prazo, 1 ano. Recompensa, 2,0 de Constituição mais 2,0 de potencial de Akuma no Mi mais 1 ponto de atributo grátis. Tarefa 2. Treino One Punch Man. Descrição. Faça 2.000 flexões, 2.000 abdominais, 2.000 agachamentos e uma corrida de 30 km diariamente durante 750 dias. Tempo. 750 dias. Não é obrigatório fazer as tarefas diariamente podendo descansar entre elas. Recompensa, 5,0 Constituição mais 5,0 potencial de Akuma no Mi mais 3 pontos de atributos grátis. Vendo isso, seus olhos se arregalaram. Droga, as recompensas são boas demais dessa vez, mas não vou ficar careca como Saitama, certo? Eu não quero. Tarefa 3. Socos e chutes. Descrição. Faça 1000 socos e 1000 chutes diariamente de frente para o sol. Tempo, 1 ano. Recompensa, 2,0 de Constituição mais 2,0 de potencial de Akuma no Mi mais 1 ponto de atributo grátis. Blaise ficou feliz porque o sistema liberou tantas tarefas, mas se ele seguir o plano do sistema, ele morrerá exausto todos os dias. Zephyr explicou sobre diversas sessões que acontecem diariamente, desde exercícios físicos, treinamento de combate, estratégias até aulas de conhecimentos gerais. Blaise não esperava que tantas coisas fossem ensinadas no campo de treinamento. Tenho certeza que o ano seguinte será um inferno para mim. Próximo dia. Todos os recrutas da Marinha foram chamados pelo oficial da Marinha de manhã cedo, antes mesmo do nascer do sol. Nenhum deles reclamou porque conheciam a crueldade do mundo. Chegando ao campo de treinamento, eles foram instruídos a correr o campo de treinamento de quilômetros de extensão 20 vezes. Ou seja, eles precisam completar uma corrida de 20 quilômetros. Na verdade, é apenas uma pequena distância em um mundo inteiro, mas o ponto crucial é que eles precisam terminar a corrida em menos de 30 minutos. É um pouco difícil para recrutas comuns. Sob o olhar atento de Zephyr, eles começaram o treinamento. Junto com os demais, Blaise também começou a correr. No início, todos estavam enérgicos e corriam em ritmo uniforme. Mas gradualmente os mais fracos começaram a desacelerar, enquanto os mais fortes os revisaram e continuaram a correr. Após a 15ª rodada, a maioria deles desacelerou e apenas trotou. Menos de 20 recrutas mantiveram a velocidade e correram no mesmo ritmo. Blaise também estava no pequeno grupo, mas de repente seus olhos notaram uma figura familiar no grupo. A princípio, ele não conseguiu acreditar no que via e verificou novamente para confirmar a identidade da pessoa. Ele não é outro senão Vergo. O que ele está fazendo aqui? Só então ele se lembrou de acordo com a linha do tempo atual. É realmente preciso. Blaise então tentou se lembrar de todos os detalhes relativos a Vergo. Demon Bambu Vergo foi um dos 4 oficiais de elite e o primeiro a ocupar o assento do coração dos piratas Don Quixote sob o codinome Corazon. Aos 26 anos, ele se alistou na marinha sob as ordens de Doflamingo. Eu não esperava que ele também entrasse no campo de treinamento. Um ano depois de se tornar fuzileiro naval, ele pediu a Sengoku que o transferisse para o G5. Ele então alcançou o posto de capitão quando Doflamingo assumiu Dressrosa e eventualmente se tornou vice-almirante. Ele fez tudo isso mantendo sua verdadeira identidade escondida de todos fora de seus afiliados. Ele é realmente uma pessoa aterrorizante. Na obra original, Vergo esteve na marinha por 15 anos e sem dúvida é muito forte. Se não me engano, ele já sabe usar o Haki. Achei que o campo de treinamento seria muito chato, mas com ele será divertido. É verdade que Vergo é forte, mas ele está no campo de treinamento da marinha. Se ele revelar a verdadeira força, isso vai estragar seu disfarce. É a sua fraqueza atual. Blaise sorriu. Ele servirá como um bom saco de pancadas.
Então ele olhou para outros oficiais da marinha em busca de figuras familiares e notou duas, Jion e Shuzo. Ambos pareciam muito jovens, com cerca de 20 anos, ao contrário da série. Na obra original, Jion foi até considerado para o cargo de almirante, enquanto Shuzo foi capaz de lutar facilmente contra Luffy após o salto no tempo. Conhecer todos esses personagens deixou Blaze animado. Suprimindo seus pensamentos, ele continuou seu treinamento. Primeiro, ele deveria aumentar sua força antes de tentar lutar contra os outros. Além de Vergo, ele tem confiança para vencer outros recrutas do mesmo ano, mas seria um pouco desafiador com sua força atual. Depois de correr 20 rodadas, eles foram solicitados a realizar outros treinamentos corporais, como flexões abdominais, agachamentos, levantamento de peso e muito mais. Quando terminaram o treinamento, chegou a hora do café da manhã. Foi a única coisa boa no campo de treinamento, pois foram oferecidos vários tipos de carnes altamente nutritivas. Apenas comendo 2 pedaços grandes de carne, Blaze sentiu o cansaço do treinamento desaparecer e mais uma vez reenergizar o corpo físico. Seu físico absorveu a energia de todos os alimentos que comia e fortaleceu seus músculos, ossos e ele até sentiu a mudança em seu nível celular. Após o café da manhã, eles receberam novamente ordem de chegar ao campo de treinamento. A próxima sessão de treinamento é a avaliação de combate. Capítulo 14 – Treinamento. O instrutor Zephyr ficou diante deles e explicou os detalhes. A próxima tarefa é a avaliação de combate. Como é o primeiro dia, tenho que avaliar suas habilidades de combate, força e padrões antes de projetar um método de combate feito sob medida para você. Assim que Zephyr terminou seu discurso, alguns oficiais da marinha se aproximaram e disseram-lhes para formarem uma fila. Então, todos os recrutas foram convidados a combatê-los. Inquestionavelmente, os oficiais eram bastante fortes, treinados pessoalmente pelo instrutor Zephyr. Eles começaram a testar a força de combate dos recrutas lutando contra eles. Blaze e Jion conseguiram lutar contra o oficial de igual para igual, e isso foi considerado bom, mas Vergo e Shuzo conseguiram derrotar os oficiais. Após a avaliação, os recrutas foram divididos em 3 grupos, Guard 1, Grau 2 e Grau 3, de fortes a fracos. Blaze foi colocado na primeira série junto com Vergo, Shuzo, Jion e outros recrutas. Todos os 20 recrutas da primeira série se entreolharam memorizando os rostos. Os dias se passaram, seguidos de treinamento intenso diário para fortalecer seu corpo físico enquanto eram espancados diariamente por oficiais da marinha mais fortes. Ninguém foi exceção, até mesmo Blaze, Vergo e Jion também foram incluídos. 6 meses se passaram. Garp deixou a ilha logo após sua chegada fraca e Blaze não o viu desde então. Terminando seu treino diário de One Punch Man no campo de treinamento, ele ofegou um pouco enquanto o suor cobria seu rosto. Em seguida, ele precisa completar 1000 socos e chutes. No início foram difíceis de completar, mas aos poucos isso se tornou rotina para ele. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, marinha. Constituição, 14,8 força, 14,9 velocidade, 14,7. Potencial da Akuma no Mi, 14,7. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0. Sua força atingiu um gargalo por alguns dias, agora ele se arrepende de não ter mantido alguns pontos de atributos gratuitos. Se tivesse, ele poderia facilmente ter ultrapassado esse limite. Na verdade, ele completou um grande número de tarefas neste período de 6 meses. Por exemplo, quando ele desafiou Vergo, Jion, Shuzo e outros recrutas pela primeira vez. Foi também como ele ultrapassou o limite da barra de 10, mas ultimamente o sistema não lhe atribuiu nenhuma tarefa. Portanto, sua força cessou em torno do limite da barra 15. Além de treinar seu corpo, ele também estudou sua habilidade com Akuma no Mi. Ele tem uma pré-nomeação. Seus poderes de Akuma no Mi alcançarão um novo estágio assim que ele ultrapassar o limite da barra de 20. Naquele momento, Jion caminhou em sua direção terminando seu treino diário. Eles se tornaram amigos porque estão na mesma série e lutam entre si na aula de combate. Não apenas Jion, Blaze conhecia todos da mesma série, até mesmo Vergo. Na verdade, Vergo é uma espécie de líder em sua categoria com seu caráter amigável e acessível. Claro, é apenas uma fachada e Blaze sabia disso muito bem. Se ele não tivesse visto sua verdadeira personalidade, manipuladora, insidiosa e implacável, na série original, ele teria sido enganado como os outros. Ele não revelou sua verdadeira natureza aos outros. Mesmo que o fizesse, ninguém acreditaria nele sem provas suficientes. Ele também não se importou, pois sua prioridade atual é melhorar sua força. Se surgir uma oportunidade, ele cuidará dele no futuro. Blaze terminou seu treinamento diário? Jion sentou-se perto dele e enxugou o suor do corpo de Ampulheta. Sua pele era macia e encantadora, encharcada de suor. Sim, Blaze respondeu olhando para Jion. Ela é jovem, bonita e acima de tudo, muito forte. Mesmo sendo uma mulher, sua força física é um pouco mais forte que a dele. Blaze só consegue dominá-la em termos de habilidades de combate. Você vai fazer essa avaliação? Ouvi dizer que é muito difícil matar os animais naquela ilha. Perguntou Jion. Sim, respondeu Blaze. A avaliação de que Jion estava falando é caçar um animal viajando para uma ilha extremamente perigosa situada a poucos quilômetros ao norte. A ilha é semelhante a Ruzukaina, uma ilha pré-histórica que abriga muitos animais extintos.
Nenhum animal fraco vive lá. Mesmo os coelhos de aparência inofensiva da ilha são muito fortes e podem sobrecarregar os piratas com menos de 50 milhões de recompensas. Foi dito que alguns dos mais fortes da ilha são tão poderosos quanto os vice-almirantes do quartel-general. Com a força atual de Blaze, ele será esmagado com um único golpe. A avaliação é muito simples: sobreviver 2 dias dentro da ilha e matar uma criatura. Não importa se eles são fortes ou não. O ponto crucial é que eles têm que carregar a carcaça até a costa. Se um recruta da marinha for capaz de fazer isso, o instrutor Zephyr lhes ensinará Rokushiki. Claro, a maior parte da ilha está sob vigilância. Se alguma coisa acontecer, eles serão resgatados antes que percam suas vidas mesquinhas. Qualquer pessoa pode participar da avaliação, mas não é obrigatória. Se você participar e passar na avaliação, aprenderá Rokushiki. Blaze tem que admitir que o método de treinamento de Zephyr é realmente bom. A recompensa da avaliação não só incentiva os mais fortes, mas também os mais fracos. E você? Blaze perguntou a Gion. Eu participarei. Acho que todos da nossa série irão participar. Sim, com sua força, não será um problema para você sobreviver e matar uma criatura. Blaze riu. Não me elogie. Em nosso grupo, apenas Vergo e Shuzo podem lutar contra você em igualdade de condições. Blaze balançou a cabeça e disse: mesmo assim estou muito fraco. Por que você quer se tornar mais forte? Gion perguntou, curioso. Ela tem notado Blaze desde o início, ele treina 2 vezes mais que os outros, é talentoso e tem boas habilidades de combate, mas ainda diz que é fraco. Para que eu possa fazer o que quiser. Só os fortes decidem as regras do mundo. Blaze respondeu, mas Gion não entendeu uma única palavra. Ele balançou sua cabeça. Ele é da Terra e sua visão é bem diferente da das pessoas comuns. Só de pensar em conhecer os personagens lendários faz seu sangue ferver de excitação. Ele quer desafiar todas as pessoas mais fortes e experimentar seu poder. Ele percebeu que sua mentalidade mudou assim que transmigrou, como se tivesse nascido para a batalha. Ele não é um maníaco por batalhas, mas a emoção de derrotar os personagens mais poderosos que acabou de assistir na tela é diferente e divertida. No dia em que conheceu Garp, ele confirmou esse ponto. E também, somente lutando contra oponentes mais fortes, ele pode melhorar sua força rapidamente. É por isso que depois de aprender Rokushiki, ele planeja deixar o campo de treinamento. Somente nos mares ele pode enfrentar e lutar contra adversários mais fortes. Embora procure oponentes mais fortes, Blaze não era tolo. Ele não pode esperar derrotar personagens como Barba Branca, Kaido, Big Mom e outros personagens fortes com sua mísera força atual. Capítulo 15 Sobrevivência. Próximo dia. Quase 100 marinheiros em treinamento estavam em campo aberto, vestidos com uniformes de marinha de baixa patente e equipados com uma arma básica de sua escolha: faca, espada, pistola, rifle e assim por diante. Na frente estavam Blaze, Vergo, Shuzo, Gion e outros do mesmo nível. Eles eram um grupo mais relaxado e confiante, enquanto os que estavam atrás deles estavam bastante nervosos. Todos eles ouviram muitas coisas sobre a ilha de outros recrutas seniores que foram para lá há alguns meses. As criaturas que vivem na ilha são assustadoras e formidáveis, com uma força terrível, enquanto espadas e balas normais não conseguem nem penetrar em sua pele. O que os recrutas mais velhos estão tentando dizer é que se não tomarem cuidado, poderão até perder a vida. Esse tipo de conversa pode dissuadir recrutas normais, mas contra alguém como Blaze, isso apenas o revigorou ainda mais. Tenho que elogiar vocês pela coragem. Mesmo depois de conhecer a ameaça e o tipo de criaturas que vagam por aquela ilha, vocês se apresentaram. Seu treinamento é simples: sobreviver e permanecer vivo. O instrutor Zephyr acenou com a cabeça em aprovação. Além de instruí-los no treinamento diário, ele não lhes ensinava muito, pois estava se concentrando nos recrutas seniores. Mesmo assim, ele achou os atuais recrutas em treinamento muito agradáveis aos olhos, especialmente estagiários como Gion, Shuzo, Blaze, Vergo e alguns outros. Ele tem certeza de que, com supervisão e disciplina adequadas, eles se tornarão fuzileiros navais esplêndidos no futuro. Ele está esperando que eles aumentem sua força física. Assim que atingirem o alvo, ele lhes ensinará Rokushiki. É verdade que a maior parte da ilha foi monitorada de perto. A qualquer momento de perigo, um oficial da marinha chegará até você e o protegerá do perigo. Mesmo assim, você não será salvo a menos que seja solicitado por você mesmo. Um oficial da marinha se apresentou e explicou algumas regras que eles deveriam seguir quando chegassem à ilha. Logo, os 100 recrutas da marinha, juntamente com alguns oficiais da marinha e o instrutor Z, chegaram à ilha em barcos a remo revestidos de pedra marinha. Ao pisar na ilha, Blaze descobriu que o ar aqui é tão fresco e puro. A ilha parecia calma e serena, como se o que ouvissem dos recrutas mais experientes não passasse de boatos. Na parte praiana da área, foi construído um prédio de 2 andares com símbolo marinho e protegido por estacas de madeira especiais. Blaze viu alguns fortes oficiais da marinha patrulhando a área arenosa da ilha com uma expressão alerta. Ele ouviu até mesmo fuzileiros navais que treinam seu aqui virem aqui para praticá-lo. Todos os recrutas ficaram na área da praia olhando para a floresta densamente cultivada diante deles. As árvores altas e grossas com vários galhos salientes os bloqueavam de qualquer tipo de som, o que poderia ter lhes dado uma impressão sobre este lugar. Vá, sobreviva e permaneça vivo. O instrutor Zephyr disse. Alguns ansiosos correram para a região coberta de floresta assim que Zephyr terminou seu discurso. Blaze, Gion e outros também seguiram o exemplo. Como não é permitido formar grupos, todos os recrutas se dividiram e correram em direções diferentes.
Mesmo que se encontrem dentro da ilha, eles terão que se separar após 5 minutos. Blaise correu por 15 minutos antes de encontrar uma criatura forte que o atacou furtivamente de um ponto cego. Com um reflexo ultra-rápido canalizando sua força para as pernas, ele se esquivou do ataque saltando para trás. O atacante é um enorme tigre preto com listras amarelas. Ao contrário do tigre normal, ele tinha um dente de sabre brilhante e uma cauda em forma de clava como armas. Seus olhos azuis elétricos pareciam ameaçadores e selvagens. GRRR. Não conseguindo matar seu alvo com um único ataque, ele circulou Blaise em busca de uma oportunidade, uma fraqueza. Da mesma forma, Blaise também examinou seu agressor e calculou seu próximo movimento. Ele percebeu que a fera não era normal devido ao seu ataque. Suas garras brilhantes são mais do que capazes de rasgar sua carne e feri-lo gravemente. No momento seguinte, tanto o tigre quanto Blaise entraram em confronto. Blaise se absteve de usar seus poderes de Akuma no Mi para poder melhorar sua habilidade de combate. O tigre pretendia acabar com a presa passando sua garra afiada no pescoço do alvo. Blaise evitou habilmente o ataque no ar, girando o corpo e dando um soco. Bang! Seu punho acertou a cabeça do tigre, atirando-o alguns metros para trás. Ele atingiu o chão com um forte baque, mas no momento seguinte, instintivamente ficou de pé. Olhando para Blaise, ele balançou a cabeça algumas vezes antes de saltar novamente sobre ele. Ele não recuou, mesmo depois de saber que sua presa é mais forte do que pensava e pode perder a vida no processo. É assim que é a vida na ilha. Para sobreviver, eles precisam comer. Se quiserem comer, tem que matar. Caso contrário, eles serão mortos. Destemido pelo destemor e pela natureza selvagem exalada pelo tigre, Blaise enfrentou-o de frente. Ele não se apressou em matar o tigre, pois é um alvo perfeito para aprimorar suas habilidades. Lambendo os lábios de excitação, Blaise puxou a adaga afiada guardada em suas costas. A uma velocidade vertiginosa, ele preencheu a lacuna e atacou o tigre. O tigre bloqueou seu ataque com sua cauda. O que o surpreendeu foi que ao entrar em contato, um som de clang ressoou. Que cauda difícil! Exercendo uma força na cauda, o tigre empurrou Blaise para trás e saltou para uma árvore próxima. Sua forma sombria misturava-se facilmente com o ambiente e desaparecia de sua vista. Isso não diminuiu sua vigilância, mas aumentou ainda mais. Ele sabia que a criatura tigre estava finalmente mostrando sua força e a vantagem que tinha em seu próprio terreno. Um farfalhar soou ao seu redor. Algo mudou de uma árvore para outra na velocidade da luz, deixando para trás nada além de raios amarelos. Do nada, um ataque veio. Mesmo permanecendo vigilante, ele não conseguiu reagir a tempo e algo pesado bateu em suas costas. A força do ataque empurrou-o para frente. Naquele momento, Blaise habilmente interrompeu o impulso girando 2 vezes e firmou seus passos. Utilizando a força excedente de seu corpo, Blaise gritou e cortou a adaga em suas costas com toda a sua força. SPHHHLT. O tigre parou e lentamente mancou até o chão sem vida. A adaga na mão direita perfurou diretamente o olho direito e penetrou no cérebro. Blaise não comemorou sua feliz vitória. Ele não tem esse luxo. Sem perder mais um segundo, ele arrancou a adaga do cadáver do tigre e saiu correndo sem olhar para trás. No segundo seguinte, um enorme pássaro desceu do céu e agarrou o cadáver do tigre. Mas antes que pudesse decolar, uma cobra de escamas verdes deslizou das sombras da árvore, assustando o pássaro. Em seguida, atacou e girou em torno do pássaro, imobilizando-o no chão. O pássaro lutou com tudo que conseguiu, mas tudo foi em vão e logo sucumbiu à morte. Enquanto a cobra aproveitava seu brante, pássaro emplumado e tigre, o silêncio mais uma vez ocupou a área como se nada tivesse acontecido aqui. Capítulo 16. Macaco de 4 braços. Blaise correu 1 quilômetro antes de relaxar o ritmo. Foi realmente assustador. A respiração estranha que ele sentiu quando matou o tigre. Ele não vai confundir. Uma criatura, mais forte que o tigre, estava à sua espera. Se ele permanecesse ali por mais um segundo, teria sido atacado. Como ele esperava, esta ilha é semelhante à Ruzucaina, se não mais perigosa. Se ele explorar mais profundamente, poderá até morrer antes mesmo de poder pedir ajuda. Somente depois de aprender. Aqui, ele pode se aventurar lá dentro. Até então, é melhor passear pelos arredores. Limpando o rastro de sangue da boca, Blaise verificou o hematoma nas costas. O tigre bateu em suas costas com a cauda que feriu gravemente suas costas. Se não fosse pela sua constituição senju, ele não poderia ter sobrevivido ao ataque sem 1 ou 2 ossos quebrados. Agora, algumas horas são suficientes para que ele se recupere completamente, enquanto consumir carne rica em nutrientes irá acelerar o processo. Blaise então vagou pela floresta em busca de sua próxima presa. As criaturas desta ilha possuem bons instintos e uma força de combate assustadora. É um bom lugar para melhorar sua habilidade de combate. Os próximos 2 dias se passaram, Blaise encontrou várias criaturas com forças variadas. Houve momentos em que ele enfrentou alguns animais fortes e teve que fugir para salvar sua vida. Ele também conheceu 2 recrutas da marinha, mas eles se separaram depois de se cumprimentarem. Hoje é o 3º e último dia de treinamento de sobrevivência. Ele tinha que admitir que gostava de estar na ilha e lutar contra outros animais. Ele aprendeu muitas habilidades de sobrevivência e assistiu lutas entre outros animais. No geral, é uma aventura emocionante para ele. A estadia despreocupada de Blaise chegou ao fim quando ele conheceu um macaco de 6 metros de altura coberto por uma juba dourada e 4 braços. Exalava uma presença aterrorizante, o suficiente para assustar outras criaturas nas proximidades. Seus olhos indiferentes se fixaram no pedaço de carne assada acima do fogo. Sem dúvida, o aroma delicioso da carne atraiu a fera para Blaise. Percebendo a ação do macaco, Blaise semicerrou os olhos.
Destemido, ele ficou entre a carne e bloqueou os olhos da criatura. Rugido. Provocado por seu ato, o macaco soltou um rugido ensurdecedor e investiu contra ele. Mesmo antes que ele pudesse reagir, o punho do macaco esmagou seu peito e o fez cair para trás. A figura de Blaise destruiu algumas árvores no caminho antes de atingir o chão. Tossindo com a boca cheia de sangue, ele se levantou enquanto apertava o peito de dor. Que porra! Por que uma fera tão forte veio aqui? Blaise se perguntou com uma expressão incrédula. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento localizada na área arenosa da batida, Zephyr viu a situação na tela projetada por um caracol de vídeo transponder. Ele franziu a testa enquanto os outros oficiais da marinha na sala também faziam caretas. É a suposta besta dourada de 4 braços. Por que ela apareceu na periferia? É ruim. Até os vice-almirantes terão dificuldade em enfrentar isso. Esse recruta está acabado. Instrutor Zephyr, o que devemos fazer? Não temos um oficial aqui capaz de obstruir a fera. Eu mesmo vou parar com isso. O instrutor Zephyr disse e saiu da sala de monitoramento. Por outro lado, destruindo a praga irritante que estava entre ela e a deliciosa carne pingando gordura, o macaco dourado se aproximou do bife assado. Quanto a Blaise, a praga irritante, ele foi naturalmente ignorado. Mas Blaise fará o mesmo e permanecerá grato à fera? A resposta é naturalmente não. Como ele poderia deixar a carne que preparou cuidadosamente para outros? Ele temperou com vários temperos que reuniu na floresta e sua fome também está no limite. Ele não pôde comer nada nesses 2 dias por causa do ambiente desconhecido e das criaturas à espreita que o perturbavam de vez em quando, sem lhe dar tempo para descansar. A ação do macaco de 4 braços o provocou completamente e o enfureceu profundamente. Sua raiva subiu ao céu. Despreocupado com as consequências, Blaise avançou e atacou. Naquele momento, o som do sistema tocou em sua mente. Mas ele não estava com vontade de verificar a notificação. Ele tem coisas maiores com que se preocupar, carne. Sua mão brilhava, formando um vapor vermelho ao seu redor. Mirando no macaco, Blaise gritou mentalmente Hitbin. Um raio escaldante de alta temperatura atingiu o rosto do macaco, que estava a centímetros de saborear seu bife. Estrondo. É uma bela juba dourada carbonizada até ficar preta, mas a fera permanece ilesa, e o ataque provocou isso completamente. Na sala de monitoramento, os oficiais da marinha assistiram ao confronto de boca aberta. A princípio, eles deram um suspiro de alívio ao observar o macaco desconsiderando o estagiário e concentrando-se na comida. Quando eles acreditaram que o estagiário escaparia usando essa chance, ele atacou a fera fervendo de raiva. Todos eles pensaram: irmão, por que você está com raiva? Você deveria ter ficado feliz porque a fera o ignorou. É a primeira vez que eles testemunham uma luta por comida. O conceito os deixou completamente perplexos. Os olhos do macaco de 4 braços ficaram vermelhos de fogo, sua raiva rasgou o céu. Rugido. Martelando o peito, o macaco saltou alto e caiu direto em Blaise. 2 de seus braços se fecharam em punho e apontaram para sua cabeça. Enquanto isso, Blaise liberou muito calor e cobriu seu braço direito com filamentos de fogo como uma armadura térmica. Ele bloqueou o ataque da fera com seu braço revestido de calor, mas subestimou a força e a defesa impenetrável do macaco de 4 braços. Estrondo. O impacto fez com que suas pernas afundassem no chão sólido enquanto uma cratera de 1 metro de comprimento se formava ao seu redor. Uma onda de choque estrondosa atingiu o ar ao redor deles junto com a poeira e a sujeira. A força poderosa viajou de seus braços para o corpo, fazendo dividir outro bocado de sangue. Está muito forte. Suas pernas enfraqueceram e toda a sua figura quase foi esmagada no chão. No último segundo, Blaise abriu a boca e soltou um suspiro quente mirando nos olhos do macaco. Alarmado, o macaco retirou a mão e saltou para trás. O suor frio encharcou suas costas. Se ele não tivesse reagido a tempo, o braço do macaco teria transformado seu corpo em sangue e sangue coagulado. Estranhamente, ele riu loucamente. Mesmo ele não entendia por que estava rindo da face da morte. Não havia medo em seu coração, apenas excitação. Enfrentar um adversário tão forte não o deteve de forma alguma, apenas elevou sua intenção de luta a outro nível. Ha ha ha. Venha! Gritando, Blaise ergueu o braço fervente para o céu e deu um soco no macaco. O ataque empurrou o macaco alguns passos para trás, queimando sua crina, mas não causou nenhum ferimento. Blaise sentiu como se estivesse batendo em uma placa de aço. É como se o macaco dourado praticasse uma habilidade Tekai e endurecesse sua pele e músculos a outro nível. Sua manipulação de calor atingiu outro nível depois que seu atributo potencial de Akuma no Mi se aproximou de 15. Mesmo assim, seus ataques não conseguem ferir o macaco. A partir disso, pode-se dizer o quão forte o macaco é. Anulando o braço abrasador, Blaise sacou sua adaga e incendiou-a com um aceno de mão. Logo, toda a adaga se transformou em um metal vermelho brilhante emitindo alto calor e fumaça cinza. Ao mesmo tempo, o macaco de 4 braços também sentiu uma ameaça extrema da arma que Blaise possuía. A verdadeira batalha entre eles havia começado. Capítulo 17. Experiência de quase morte. O instrutor Zephyr chegou ao local em 1 minuto, mas esperou pacientemente sem interferir. Ele quer ver como Blaise se sairia contra um oponente mais forte que ele. Como seu instrutor, ele precisa descobrir a extensão de suas habilidades com frutas para que possa ajudar melhor Blaise no futuro. Também lhe daria uma ideia de em que direção a fruta do diabo poderia ser desenvolvida. O macaco de 4 braços e Blaise entraram em confronto. A adaga vermelha brilhante se esforçou para cortar as entranhas da criatura, mas a defesa do macaco é boa demais, ou para ser mais preciso, as habilidades de adaga de Blaise não são tão formidáveis.
Caso contrário, com a adaga em chamas, ele poderia facilmente ter cortado a dura defesa do macaco. Mas seu ataque só deixou um ferimento superficial e ardente em sua pele. A sensação de calor de Blaise capturou cada detalhe minucioso que o macaco fez e transmitiu ao seu cérebro. Mas contra uma força esmagadora, todos os planos são apenas truques de salão. Um dos braços do macaco de 4 braços agarrou Blaise do chão e o ergueu como uma galinha. Seus olhos azuis elétricos olharam nos olhos do último, e com um giro rápido, ele o jogou pela floresta. O lançamento carregou toda a força do macaco. O arremesso foi tão poderoso que a figura de Blaise se transformou em uma estrela cadente, e antes de jogá-lo, o braço do macaco também esmagou seu corpo. A força esmagadora quebrou sua pele e deformou seus órgãos internos. Suas costas bateram em inúmeras árvores e arruinaram tudo em sua trajetória. O sangue tingiu todo o seu corpo enquanto alguns galhos afiados penetravam em sua pele. Zephyr apareceu ao lado de Blaise e percebeu sua figura lamentável. Ele poderia tê-lo salvado antes que o macaco atacasse, mas queria que este último se lembrasse da experiência de quase morte. Ainda assim, o macaco não deveria ter machucado seu aluno. Ultrapassou seu limite. Zephyr olhou para Blaise, que perdeu a consciência depois de pegá-lo, e depois para o macaco de 4 braços. O macaco, mastigando alegremente a carne assada, estremeceu de repente, como se estivesse sendo observado por um poderoso predador. Virando a cabeça, examinou a vizinhança e avistou Zephyr carregando Blaise em uma mão. Soltando um rugido falso e ameaçador, o macaco deu um passo para trás, relembrando uma memória dolorosa que uma vez experimentou. Scarme. Zephyr pronunciou a palavra fria, mas o tom pressionou o macaco com uma pressão opressiva, assustando-o profundamente. Choramingando, o macaco fugiu e desapareceu nas sombras da floresta. Quando Blaise abriu os olhos novamente, ele estava deitado em uma cama de enfermaria e, para sua surpresa, estava enfaixado como uma múmia. Felizmente, eles deixaram seu rosto descoberto. Rai foi transferido de volta para a ilha de treinamento. Quando ele tentou se mover, uma dor aguda se espalhou por todo o seu corpo. Mesmo assim, é um tanto suportável para ele. Ele perdeu a consciência somente depois que o instructo Zephyr o pegou, e ele se lembra de tudo claramente. Aquele maldito macaco. Vou acabar com ele na próxima vez que nos encontrarmos. Blaise murmurou silenciosamente. Rasgando o curativo nas mãos com a boca, ele o removeu das pernas. O que ele mais precisa agora é não de descanso, mas de carne. Arrastando seu corpo ferido para fora da enfermaria, Blaise foi em direção à área de cozinha. O ar estava fresco lá fora e pela maneira como a luz do sol batia diretamente em seu rosto, ele sabia que era a hora do café da manhã. No caminho, outros recrutas e oficiais o examinaram com expressões estranhas por causa de sua aparência mumificada. Despreocupado, ele avançou. Ao longo do caminho, ele verificou mentalmente a interface do sistema. Ele se lembrou da notificação e quis verificar do que se tratava. Houve uma mudança em seus atributos, um assunto alegre. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 15,1. Força, 15,1. Velocidade, 15,1. Potencial da Akuma no Mi, 15,2. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0. Recompensa da tarefa. Defenda-se contra a criatura tipo A besta dourada, por 1 minuto. Recompensa, mais 1,0 Constituição mais 1,0 Potencial de Akuma no Mi mais 0,5 ponto de atributo grátis. Estado, concluído. Você deseja receber a recompensa agora? Sim, não. Uma rica recompensa. Blaise pensou silenciosamente e aceitou. Embora estivesse gravemente ferido, ele sentiu a força percorrendo seu corpo. Ele ultrapassou o limite de 15 que o impediu por um mês. O bom é que ele quebrou o limite sozinho. Ele não esperava que o sistema liberasse uma tarefa de última hora. Agora, ele pode aumentar seus atributos mais uma vez. Após coletar a recompensa, seus atributos mudaram. Constituição, 16,1. Potencial da Akuma no Mi, 16,2. Examinando seus atributos, Blaise sem saber chegou ao refeitório onde conheceu os demais estagiários da mesma série, Gion, Vergo, Shuzo e outros. Blaise, quando você acordou? Você ficou inconsciente por um dia inteiro, você sabe. Você está bem? Gion perguntou em tom preocupado. Sim, eu estou bem. Blaise respondeu sentando-se no grupo. Ouvi dizer que você conheceu a chamada besta dourada que pode até aterrorizar os contra-almirantes. Por que não tive tanta sorte? Shuzo comentou. Blaise só consegue balançar a cabeça com seu comentário. Que bom que você está bem. Você deveria provar a carne de urso selvagem e o arroz frito de frutos do mar, são deliciosos. Que estranho, cadê o arroz frito? Vergo falou. Vergo não teve arroz frito hoje. Um estagiário da marinha deu uma palmada no rosto. Ah, isso mesmo. Vergo acenou com a cabeça, sem corar. Vergo, por que há um garfo amarrado em suas bochechas? Blaise perguntou, intrigado com um raro momento de estupidez de Vergo. Existe? Vergo continuou a comer sua comida com uma cara séria enquanto todos riam. Como vocês se saem no treinamento de sobrevivência de 3 dias? Blaise perguntou. Além de Vergo e Shuzo, nenhum de nós ultrapassou o limite de 3 dias. Achei que você passaria facilmente, mas não esperava que encontrasse uma criatura tipo A. Você só pode culpar a sua sorte. Não se preocupe. Ganhei muito lutando contra a criatura. Blaise se confortou. É lamentável que ele tenha perdido a chance de aprender Rokushiki, mas ele não consegue impedir o inevitável. Tomando um café da manhã satisfatório, despedindo-se de Gion e dos outros, foi ao encontro do instrutor Zephyr. Primeiro, ele quer agradecê-lo pessoalmente por resgatá-lo a tempo, e segundo, ele precisa perguntar qual é a maneira alternativa de aprender o Marine Rokushiki, já que ele não conseguiu sobreviver por 3 dias.
Capítulo 18, Dominando Rokushiki. Escritório do instrutor Zephyr. Blaise agradeceu a Z por salvá-lo e perguntou: Zephyr Sensei, quero aprender Rokushiki. Eu sabia que falhei no treinamento de sobrevivência, por favor, me dê outra chance de provar minha força. É verdade. Se ele não tivesse conhecido o macaco de 4 braços, certamente poderia ter durado 3 dias sem nenhum problema. Oh, por que você quer tanto aprender Rokushiki? Eu vi recrutas seniores treinando em Rokushiki. Se eu aprendê-los, posso aumentar meus poderes de Akuma no Mi para outro nível. Com isso seria mais fácil perseguir piratas. Zephyr acenou com a cabeça. Você não precisa provar nada. Você lutou bravamente contra a besta dourada cuja força se equipara à dos vice-almirantes. Vou te ensinar Rokushiki a partir de amanhã. Obrigado, Zephyr Sensei. Blaise retribuiu uma boa saudação militar e saiu do escritório. Em relação a isso, Z sorriu e balançou a cabeça. Próximo dia. 25 estagiários da Marinha se reuniram no campo de treinamento, chamados pelo próprio instrutor Zephyr. Blaise estava entre eles. Ele tem uma ideia do motivo pelo qual reuniu todos, mas não tinha certeza. Blaise, você foi encontrar Zephyr Sensei ontem, ele notificou alguma coisa? Shuzo perguntou enquanto Blaise balançava a cabeça. Acho que é sobre a atividade de sobrevivência que terminamos, Gion compartilhou seus pensamentos. Vamos esperar e ver. Outro trainee do grupo deles comentou. Enquanto isso, Vergo ficou ali sem entrar na conversa. Depois de alguns minutos, Zephyr chegou ao campo de treinamento acompanhado por 2 oficiais da Marinha. Já se passaram 6 meses desde que vocês chegaram ao campo de treinamento. Todos vocês treinaram bem nesses 6 meses e utilizaram o tempo adequadamente. Escolhi a dedo os 25 com base no talento, trabalho duro e coragem demonstrados por todos vocês. É hora de avançarmos. Nós lhe ensinaremos Rokushiki e depois de um mês, você será mandado para fora do campo de treinamento. E será solicitado a caçar os piratas. O discurso inesperado de Zephyr surpreendeu os trainees quando eles se sentiram confortáveis com os dias pacíficos, esquecendo o verdadeiro horror do mundo. Apenas treinar diariamente não é uma maneira de ficar forte. Zephyr sabe disso muito bem. O prazo de 6 meses é para que todos se preparem para enfrentar um mundo cruel. Se aproveitassem bem esse tempo, sobreviveriam, caso contrário, morreriam horrivelmente nas mãos dos piratas. Alguns de vocês já devem saber, outros não. Deixe-me explicar em detalhes a técnica de luta chamada Rokushiki. É uma arte marcial sobre-humana especial desenvolvida pelo governo mundial. Somente fuzileiros navais com méritos suficientes podem aprender esta arte. Mas decidimos ensinar esta técnica a todos vocês sem qualquer mérito, considerando a situação atual do mar e dos piratas furiosos. Não estamos dando de graça, estamos apenas ensinando com antecedência para que você não morra cedo, enfrentando piratas. As palavras de Zephyr acordaram alguns dos estagiários. Alguns ficaram entusiasmados pensando em aprender a famosa arte marcial da Marinha. Outros estavam preocupados em enfrentar os piratas. Rokushiki tem vários estilos diferentes. Todos eles são distintos uns dos outros, centrados em várias partes físicas. A maioria dos que aprendem Rokushiki tende a se especializar em uma técnica. Apenas alguns treinaram todos os estilos com perfeição. Vamos começar com Soru, comumente praticado por todos e fácil de dominar. Zephyr apresentou Rokushiki. Blaise ficou animado ao ouvir o método. Ele deseja muito aprender Rokushiki por causa de sua força explosiva e completar a tarefa do sistema. Além disso, ele tinha certeza de que poderia melhorar seu poder de Akuma no Mi com esta técnica. Ele não estava blefando quando disse isso para Z. O prazo de um mês pressionou o coração dos estagiários da Marinha. Nos primeiros dias, Zephyr ensinou os diferentes estilos de Rokushiki e como eles funcionam. Depois disso, está nas mãos deles aprendê-los. Como Blaise já conhecia os estilos do Rokushiki e como eles funcionam, ele compreendeu as técnicas com bastante rapidez. Gion, Shuzo, Vergo e até o instrutor Zephyr ficaram bastante chocados com seu progresso. Eles não conseguiam entender como ele entendeu as técnicas em poucos dias. Claro, nenhum deles sabia que Blaise era um antigo residente da Terra e assistiu One Piece inúmeras vezes, então ele sabe muito bem como Rokushiki funciona. Assim que ele se tornou proficiente em diferentes estilos de Rokushiki, uma notificação soou em sua cabeça. Tarefa: aprenda o Rokushiki da Marinha e torne-se proficiente nele. Prazo: 1 ano. Estado: concluído. Recompensa: 2,0 de constituição mais 2,0 de potencial de Akuma no Mi mais 1 ponto de atributo grátis. Você quer receber a recompensa agora? Sim, não. Doce. Blaise ficou muito feliz ao ver a recompensa. Com isso, sua força atingirá um nível totalmente novo. Aceitando a recompensa, ele verificou a interface. Nome: Blaise Hunt. Ocupação: Marinha. Constituição: 18,2 força, 18,2 velocidade, 18,1. Potencial da Akuma no Mi: 18,3. Aqui nenhum. Ponto de atributo gratuito: 1,5. Ele agora tem 1,5 pontos de atributos gratuitos. Ele tem uma sensação incômoda de que sua força sofreria um salto qualitativo quando seus atributos ultrapassassem o limite da barra de 20. Ele não estava com pressa de usar seus pontos de atributos gratuitos. Ele quer guardá-lo para mais tarde. Ultimamente, o sistema parou de atribuir-lhe tarefas diárias e missões servis, como flexões diárias, agachamentos e assim por diante. Deve estar relacionado com a sua força atingindo um certo limite. De qualquer forma, Blaise está feliz com as recompensas do sistema e com as missões liberadas por ele. Não se deve ser muito ganancioso. Os dias se passaram. O limite de um mês se aproximava. Restam apenas 3 dias.
Estranhamente, Vergo propôs um desafio por conta própria, hoje. Blaise não sabe se é para testar seus poderes de Akuma no Mi ou por causa desse crescimento impressionante. De qualquer forma, isso não importa para ele. Ele também estava interessado em testar a força de combate de Vergo. Ele aceitou o desafio com alegria. Naturalmente, a luta deles atraiu todo o campo de treinamento, já que os dois são um dos melhores recrutas da Marinha deste ano. Mesmo que Blaise não tenha revelado seus poderes de Akuma no Mi para outras pessoas, de alguma forma, todos no campo de treinamento aprenderam que ele é um usuário de Akuma no Mi. Ele também não se incomodou com isso. A luta deles virou o tema da ilha. Capítulo 19 Lutando contra Vergo. Próximo dia. Vergo e Blaise estavam em um campo de combate, cercados por quase 200 pessoas, oficiais da marinha, recrutas e até mesmo aqueles que trabalham na ilha. A luta deles chamou a atenção, e a aparição do instrutor Zephyr foi a melhor prova. Gion e Shuzo o apoiaram, embora também sejam amigos de Vergo. Blaise sabia que Vergo é forte. Afinal, ele é um dos oficiais de elite de Doflamingo com um caráter altamente manipulador e insidioso. Ele não mostra sua verdadeira natureza aqui, pois mantém sua verdadeira identidade em segredo. Mas é verdade que ele é um homem poderoso, inteligente e conhecedor. Além disso, ele é o tipo de pessoa que confia em sua capacidade e se acha superior aos outros. Se Blaise não estivesse errado, sua força já está próxima dos vice-almirantes. Afinal, ele já sabe usar o Haki. O bom é que Vergo não revelará toda a sua força para não comprometer seu disfarce. O instrutor Zephyr gesticulou com as mãos para começar e a luta começou. Blaise tomou a iniciativa e avançou com uma velocidade incrível. Vergo recebeu seu soco com as próprias mãos. É fato conhecido no campo que Vergo possui um físico invejável com poderosa força explosiva. O punho de Blaise colidiu com Vergo, enviando uma poderosa onda de choque e girando o vento ao redor deles. Os fuzileiros navais que observavam gritaram de emoção. Assistir a brigas entre outras pessoas é um ótimo entretenimento para a maioria. Vergo, sua força melhorou desde a última vez que brigamos. Blaise comentou casualmente e deu outro soco que Vergo bloqueou com facilidade. Sim, o seu também. Vergo respondeu e rebateu com um soco. Os dois não utilizaram nenhuma técnica de luta, apenas compararam sua força com os punhos, uma abordagem direta. Depois de algumas trocas, eles avaliaram a força um do outro e começaram a lutar seriamente. Os atributos de Blaise chegaram a 18 se ele não se engana, sua força física está próxima da dos contra-almirantes do quartel-general. Se ele ultrapassou o limite da barra de 20, então sua força de combate pode até rivalizar com os contra-almirantes. Com sua força atual, lutar contra Vergo, que está escondendo sua força, é moleza para ele. Os dois lutaram até ficarem paralisados por 1 minuto e Blaise decidiu que era a hora de levar a luta para outro nível. O que ele não sabe é que Vergo também ficou chocado com sua força. Ele não esperava que a força física de Blaise avançasse a tal nível em poucos meses. Ele será uma ameaça para Doff no futuro? Vergo pensou. Ele pensou em matá-lo secretamente, mas logo rejeitou a ideia, pois era muito arriscado e não estava confiante em eliminar Blaise. Existem muitas variáveis. Ele sabia que Blaise é um usuário de Akuma no Mi que tinha habilidades semelhantes às frutas de calor. É também por isso que Vergo desafiou. Ele queria encontrar os poderes da Akuma no Mi de Blaise e até que ponto ele pode usá-los. Sim, ele está reunindo informações. E Blaise satisfez seu desejo exibindo seus poderes de Akuma no Mi. Na verdade, a sua ação tem um significado mais profundo. Ele quer que os fuzileiros navais conheçam sua existência e sua força superior. Somente ganhando o respeito e a reverência dos outros, ele poderá ganhar uma posição sólida entre as fileiras da marinha. Se ele quiser enfrentar o governo mundial no futuro, não poderá fazê-lo sozinho. Ele precisa do poder dos fuzileiros navais. Blaise não era uma pessoa intrigante por natureza, mas é uma pessoa com grande visão. Soru, Blaise murmurou. Sua figura desapareceu e apareceu atrás de Vergo assustando os espectadores. Mesmo antes que Vergo pudesse reagir, um soco atingiu suas costas e o lançou para frente. Os fuzileiros navais que assistiam não podiam acreditar, o todo-poderoso Vergo em seus corações perdeu a vantagem. Com certeza você dominou Soru com tanta perfeição, Vergo falou e desapareceu da vista de Blaise. Vamos competir para ver qual Soru é melhor. Uma voz soou atrás de sua orelha. Os lábios de Blaise se curvaram um pouco e sua figura desapareceu antes que Vergo pudesse lançar um ataque. O estilo marcial Soru permite que os usuários se movam em velocidade extremamente alta. O princípio por trás do movimento era levantar do chão pelo menos 10 vezes num piscar de olhos. É uma força explosiva liberada da perna. Quanto mais forte for o físico, mais rápido serão os usuários. No caso de Vergo, ele ainda não havia dominado o Soru, mas ele compensou a falta de domínio com força bruta. Quanto a Blaise, ele alcançou um leve domínio sobre o estilo Soru, mas ao contrário de Vergo, sua força explosiva deriva de seu poder de fruta do diabo. Cada célula de suas pernas bombeava alto calor e elevava sua velocidade a outro nível. Ninguém além do instrutor Zephyr percebeu isso, pois seu controle sobre a manipulação de calor atingiu outro nível. A forma de Vergo e Blaise cintilou por todo o campo de combate, agitando os espectadores com outro grande zelo. Em algum momento, os olhos dos recrutas não conseguiram captar as figuras combatentes. Oh meu Deus! Esses dois são monstros, a força deles está próxima da dos contra-almirantes treinados pelo Zephyr Sensei. Um recruta sênior comentou. Como eles melhoraram sua força tão rápido? É inconcebível. Gion, Shuzo e outros recrutas familiarizados com Blaise e Vergo foram os mais chocados. Principalmente Blaise, eles não esperavam que ele lutasse contra Vergo de igual para igual. Quando ele se tornou tão forte? Gion murmurou.
As memórias de Blaise brilharam em seus olhos e como ele trabalhava 2 vezes mais que os outros. Sem ela saber, ele a superou. Um sentimento inexplicável surgiu do mais íntimo de sua alma. Seu coração se acendeu com o desejo de ficar forte. Não só ela, outros recrutas também resolveram seus corações assistindo à luta entre eles. Na arquibancada, um sorriso precioso apareceu no rosto do instrutor Zephyr. Era o que ele esperava da luta entre Blaise e Vergo. Os dois não o decepcionaram. Depois de 1 minuto, a figura de Vergo emergiu a alguma distância de Blaise. Ele ofegou um pouco, já que o uso contínuo do estilo Soru o esgotava até certo ponto. Quanto a Blaise, ele parecia bastante relaxado, como se nem estivesse lutando. Claro, ele sabia que Vergo estava fingindo exaustão, pois tinha certeza da força de Vergo. Vergo queria forçar Blaise a usar seus poderes de Akuma no Mi, mas ele subestimou a força deste último. Ele estreitou um pouco os olhos e admitiu a derrota. Se ele mostrasse mais sua força, existe a possibilidade de seu disfarce ser descoberto. É melhor parar agora. Se houver uma chance no futuro, ele eliminará Blaise. Assim que terminaram a luta, Zephyr avançou e deu-lhes raros elogios. Vocês dois lutaram bem e compreenderam muito bem a natureza de Soru. Com prática repetida, seu Soru alcançará a perfeição. Trabalhe duro. Capítulo 20. De volta a Marineford. 2 dias depois, todos os recrutas da Marinha, quase 300 que compareceram ao campo de treinamento ficaram em campo aberto. Alguns estavam entusiasmados, alguns nervosos e outros hesitantes. Hoje é o último dia do campo de treinamento. A partir de amanhã serão enviados para o mar onde inúmeros piratas vagam e a morte acontece a cada segundo. Um mundo cruel, de fato. Sem forças para se proteger, todos não passam de formigas. O instrutor Zephyr veio mandá-los embora. De hoje em diante, vocês não são recrutas, mas fuzileiros navais com o caractere Justiça impresso nas suas costas. Você não deveria traí-lo. Depois de ganhar mérito suficiente, qualquer um pode voltar aqui para aprender aqui. Faça o seu melhor para sobreviver ao mar impiedoso e voltar. Depois disso, Zephyr chamou alguns dos recrutas promissores e os enviou individualmente. Blaise também foi chamado. Você possui um poder de Akuma no Mi, e posso dizer que você o melhorou para um nível totalmente novo desde a primeira vez que nos conhecemos. Mas você não deve confiar excessivamente em sua Akuma no Mi. Sua força individual é o que mais importa. Agora vá e descubra o mundo. E faça o que seu coração diz. Obrigado, Zephyr Sensei. Não vou decepcionar você. Blaise saudou e embarcou no navio atracado na costa. No dia seguinte, Blaise junto com Gion, Vergo, Shuzo e outros recrutas chegaram a Marineford. Depois de ficar na ilha isolada por mais de 7 meses, Blaise finalmente voltou. Ele está emocionado ao pensar em navegar pelos mares e enfrentar adversários fortes. Assim que chegaram ao Marineford, notícias chocantes chegaram aos seus ouvidos. Foi comentado por todos os oficiais da Marinha presentes em Marineford. 3 meses atrás, uma pessoa escalou a Montanha Vermelha, queimou uma cidade inteira em Mary Geoise e libertou todos os escravos do Prêmio Mundial. Incorreu na ira dos dragões celestiais. Eles querem que todos os escravos sejam capturados de volta e que a pessoa que os libertou seja executada. Eles culparam e demonstraram diretamente sua raiva contra os fuzileiros navais. Recentemente, a maioria dos fuzileiros navais do quartel-general foram enviados para esse fim e encarregados de recuperar os escravos. Esta declaração irritou Blaise. Os escravos também são povos nativos deste mundo. Por que eles são tratados de forma diferente apenas por causa da marca do casco do dragão celestial? Onde está a justiça nisso? Se mesmo os fuzileiros navais do símbolo da justiça não conseguirem protegê-los, quem o fará? Com certeza, apenas os mais fortes decidem o que é justiça e o que não é. O desejo de se tornar mais forte ardia mais ferozmente em seu coração. Dragões celestiais, é melhor que eles não me provoquem. Caso contrário, vou incinerar cada um deles até virar cinzas. Blaise pensou. Por volta da noite, os recrutas da marinha foram convidados a se reunir diante da torre de Marineford. O almirante da frota Kong veio pessoalmente e proferiu algumas palavras encorajadoras. Depois disso, o almirante Sengoku e alguns oficiais da marinha tomaram seu lugar. Sengoku se apresentou e começou a falar sobre algumas leis importantes que todos os fuzileiros navais devem seguir rigorosamente. Além disso, explicou o sistema de mérito e seus valores. Para cada pirata sem nome ou piratas com uma recompensa inferior a 1 milhão capturados, eles receberiam 1 ponto de mérito. Se dito de uma forma mais fácil, a milhão renderia 1 ponto de mérito. Por exemplo, capturar ou matar um pirata com 25 milhões de recompensas renderá a ele 25 méritos. Após a recompensa de 100 milhões, o ponto de mérito difere de pirata para pirata. Usando o sistema de mérito, eles podem subir na classificação, solicitar certos privilégios, comprar frutas do diabo, armas, aprender Rokushiki, aqui e várias outras vantagens. Ouvir o sistema de mérito revigorou os recrutas. Seus olhos brilhavam, quem não gostaria de possuir poder, status e autoridade superior às pessoas normais. Mas será tão fácil? Definitivamente não. Blaise tinha certeza disso, caso contrário, o quartel-general da Marinha teria gerado muitos personagens fortes. Em seguida, os recrutas foram designados para oficiais da Marinha com patentes de capitão e superiores. Exceto Blaise, Vergo, Gion, Shuzo e alguns outros recrutas da Marinha que mostraram potencial no campo de treinamento. Todos eles aprenderam Rokushiki no campo de treinamento. Sem dúvida, a avaliação do instrutor Zephyr foi levada em consideração. Assim que os outros recrutas deixaram a área, Sengoku falou mais uma vez.
Vocês são os futuros pilares da Marinha. Inúmeros novos piratas surgiam todos os dias e não podemos lidar com cada um deles com nossa força limitada. Então, cabe a jovens fuzileiros navais como você deter os piratas. É também por isso que não atribuí nenhuma classificação a vocês 25, porque você escolherá sua própria classificação. Os fuzileiros navais precisam de oficiais fortes, por isso vou realizar um pequeno teste para medir sua força, coragem e vontade. Falando até este ponto, Sengoku exalava um comportamento forte. Durante um mês inteiro, você agirá sozinho e caçará os piratas. Você não receberá nenhum tipo de ajuda dos fuzileiros navais. Você atuará como um caçador de piratas e vagará pela primeira metade da Grand Line, sem companhia. O número de piratas que você capturar ou matar neste mês determinará sua classificação na Marinha. Seu processo será monitorado de perto por uma unidade secreta. Não se engane, eles não interferirão no que você faz. Da mesma forma, eles não vão se incomodar mesmo se você for morto. As palavras de Sengoku agitaram os recrutas. Como eles irão caçar toda a tripulação pirata sozinhos? É um absurdo. Até Blaze ficou um pouco chocado. Os outros não são como ele, possuindo um sistema e fortes poderes de frutas do diabo. Com um pequeno acidente, eles perderão a vida. Nem todos os piratas são como Luffy, eles não mostram um pingo de misericórdia. Mas nenhum deles levantou suas opiniões, afetados pela atitude solene de Sengoku. Naquele momento, risadas barulhentas vieram à distância. Bavalharra, você está assustando os pirralhos, Sengoku. Garp se aproximou do grupo por trás. Garp, o que você está fazendo aqui? Sengoku perguntou com uma contração do nariz. Eu não o mandei embora. Como ele sentiu o cheiro de que os recrutas estão chegando hoje? O que atraiu a atenção de Blaze foi o homem alto que acompanha Garp, futuro almirante, agora vice-almirante Kuzan. Um tipo de cara legal, como sua habilidade com frutas. Blaze sempre se divertia com seu personagem na série One Piece. Vê-lo pessoalmente o divertiu ainda mais. Blaze pirralho, você parece mais forte do que antes, comentou Garp, notando sua figura. Obrigado, velho Garp. Blaze agradeceu baixando a cabeça. Ao ouvir sua declaração, tanto Sengoku quanto Kuzan cobriram a boca e fizeram o possível para conter o riso. Garp-san, quando você ficou velho? Kuzan perguntou com um sorriso. Esse pirralho. Garp estreitou os olhos e sua figura desapareceu. Antes que Blaze pudesse usar Soru, sua cabeça foi atingida por um punho do amor. Blaze gemeu segurando a cabeça. Isso realmente dói. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.